Salve, salve, pessoal. Ju Guimarães por aqui. Fernando Santiago. Então, hoje, bem-vindos, Kank Club, KankCast. Hoje eu tô bem, né? Você vê. Hoje a nossa trip vai ser longa. Por quê? Porque a gente vai passar por cultivo, por pesquisas científicas e por associações de pacientes para uso medicinal de cannabis. E não tinha ninguém melhor pra gente chamar alguém aqui do quadradinho, né? Que já tá trampando com isso, que eu descobri que já tem uma relação muito antiga com o Fernando, que eu descobri hoje, me senti a própria mulher traída, que é o Rafael Ladeira. Ele é fundador da Aliança Verde, uma associação de pacientes com foco em pesquisas científicas, com foco em cultivo, mas que também estimulam o autocultivo, que é muito louco. Então, muito obrigada por ter vindo. Valeu, Rafa. Desculpa aí se eu errei essa apresentação, gente, estou muito nervosa hoje, sabe? Não deu. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aí para colocar um pouco de informação, né? Falar da associação sobre... Vamos trocar essa ideia. Vamos fingir que a gente está numa roda de boteco aqui, né, boteco, gente? uhum. Acho que é mais jogo. Isso. Antes da gente entrar aqui, né, na gravação, eu tava aqui perguntando, porque, né, relação antiga, não sabia disso. Eu sei que os dois se conhecem, acho que desde 2015, é Tem isso? uns 6, 7 anos aí. 2015. Né? 15, Nós estamos em 2022, Você tá, era na gente? loja, né? Ia lá na loja. Lá na loja. Qual era a loja? Era Kickoff. Ah, Kickoff. O que você tava fazendo lá? Como é que você chegou lá? Cara, eu cheguei com muitas dúvidas, na verdade, né? Querendo entender um pouco ali do que estava acontecendo no cenário, porque meus avós precisaram da cannabis, tiveram câncer, já fizeram a passagem já tem um tempo. E aí sempre me chamou um pouco de atenção. Eu cheguei lá, assim, querendo... nada objetivo, eu não tinha nada objetivo, eu quero isso. Mas eu cheguei querendo tudo, na verdade, né, Fernando? Perguntando um monte de coisa. E aí ouvi sobre as associações, era uma ideia que eu já tinha um pouco, assim, aberta. E aí eu fui conhecendo pessoas. É porque o Rafa acho que chegou no time, né? Que em 2014 a gente começou a ter as primeiras liberações de medicamento. Teve o primeiro caso de HC. Eu acho que naquela época tinha um. Isso. Se bobear o segundo. Na época, Fernando, a minha avó, que já faleceu, tinha, acho que era o pessoal da Catiele, o Fischer, que conseguiram. A gente tava meio que tentando também aquilo ali, sacou? Ela até tem uma foto segurando a revistinha, ela teve leucemia, né? Ela tava segurando a revistinha da Super Interessante, uma capa que era... Nossa, eu lembro dessa capa. Tinha lá na Kickoff. Então a gente começou meio que aí, assim, sabe? Já tinha um tempo. Só que, cara, a gente não tinha as vias administrativas e o conhecimento para ir atrás naquela época. Eu não sabia nem o que era possível fazer, né? Tanto Mas é que acho que ele é porque chegou também nem tinha um caminho, nem né? tinha. Ele chegou num ano que era aquilo. É. As associações, a gente conversava com o pessoal, mas quase ninguém tinha nada formalizado. Foi quando a gente formalizou a associação Cabinábica 420.club, que acho que foi até o que te chamou também, né? Que é essa formalização que a gente fez. Isso. Que ajudou a direcionar as outras associações. Então era um momento que esse mercado estava começando a se formalizar. Mas naquela época a sua avó já estava usando ou estava buscando uma alternativa para usar? Ela já tinha usado algumas vezes. O importado. Mas não. Tava começando a Não, procurar o daqui direito, mesmo. né? Cara, vias próprias e coisa que a gente não sabia a procedência, né? Entendi. E deu certo, até certo ponto deu certo, né? Mas se a gente já tivesse um conhecimento que tem hoje, por exemplo, poderia ter dado uma qualidade de vida melhor, né? Entendi. Seria a solução, mas... E seu avô também usou? Meu avô um pouco. Ele já tinha falecido um pouquinho antes. Entendi. A avó foi mais, assim. Aí começou a Aí pesquisar, comecei a pesquisar, não tinha uma ideia. nenhuma ideia. Você trampava absolutamente. onde? Eu trabalhei, eu me formei em administração e fiz uma pós-graduação em finanças, né? Então a minha área é totalmente diferente. Trabalhei em 2 construtoras, na Cirela e em outra, durante quase 7 anos. E aí uma construtora saiu de Brasília, eu tive o meu período sabático, assim, e falei, velho, eu tenho 1 ano aqui, eu vou tirar 1 ano de férias, né? E aí foi mais ou menos nesse período que eu comecei a pesquisar sobre, fazer curso também. Eu fui para a área de agrofloresta, plantio. Eu sempre gostei muito de plantas, né? Medicinais, minha mãe é farmacêutica. Então já vem uma família que extração de óleo medicinal, óleo E é essencial. interessante, né? Que de 2015 para cá, nesses 7 anos, não tinha esses cursos todos que Não, tem, essas cara, possibilidades todas. Tá tudo começando mesmo, né? Começando. Vocês deram várias ideias pra gente, né? Tipo, Rafael vai por esse caminho, vai pesquisando, a gente foi pesquisando. Porque, assim, a gente começa como, por exemplo, eu digo que, até parafraseando o Pedro, que é de uma associação, pô, o
o Pedrão, que eu admiro muito, que ele fala assim, a gente veio, velho, a gente é um fruto de uma tomada de consciência, né, de uma responsabilidade do que a gente já praticava. Então a gente tomou responsabilidade do que já era praticado, assim, né? Então começa assim, um paciente que precisa de um óleo para um familiar ou para si mesmo, começa a cultivar em casa. E aí, pô, ele fica com medo de acontecer alguma coisa com ele. Beleza. Aí ele conhece uma pessoa que, cara, é uma mãe que não tem dinheiro para pegar ônibus e que tem um filho autista e ela ganha um BPC para cuidar do filho. Aí você fala, cara, será que eu dou um óleo que eu fiz para mim? Não, é ilegal, é um tráfico de drogas, querendo ou não, né? Tô doando, né? E aí a pessoa vai e doa e dá certo. Só que antes de doar, você fala, não, calma, vamos procurar um médico. Aí você fica procurando um médico, você não achava médico na época. E na época a gente achou um médico que é até um dos fundadores juntos da associação hoje também. E aí o médico prescreveu para essa mãe. Então aí você já fica com uma certa segurança do que você pode fazer. Só que a gente já sabia, por exemplo, o percentual que a gente extraía, a gente já tinha um conhecimento, né? Um óleo extraído de qualquer jeito no sentido de concentrações, né? Porque a gente tá mexendo com criança autista, que toma medicamentos, tem interações medicamentosas. Peraí, só uma claquete. Vocês também fazem, como você vem dessa área do conhecimento de agrofloresta, sua mãe, Sim, já naquela farmacêutica. lógica da farmacêutica e tal, vocês escolhem as cepas também? Sim, mas há um tempo atrás, quando a gente começou, não se sabiam qual era as cepas que a gente tinha. A gente consegue inferir, existem técnicas de farmácia que você consegue inferir. Então, por exemplo, 1 grama de flor, 1 grama é igual a 1000 miligramas, ok? 1 grama de flor, vamos supor que ela tem uma concentração de 10% de fitocannabinoides, independente de qual seja. Pode ser CBD, THC, não sei. Então ela tem 10%. 10% de 1000 ou de 1 grama dá 100 miligramas. Então 1 grama de flor, se eu extrair, eu vou ter mais ou menos 100 miligramas de fitocannabinoide. Qual? Não sei. É bom saber. Então a gente consegue inferir com algumas bases farmacêuticas mais ou menos o que tem ali. Alguém que achou que ia fazer farmácia porque não ia precisar fazer matemática? Se lascou. Não, Tem que fazer, gente. Tem que fazer conta. Conta total. E aí o médico dá um aval, ele fala, cara, é mais ou menos isso mesmo, farmácia, a gente ajuda uma família. Aí a família tem uma resposta positiva. E aí a mãe, às vezes, não satisfeita no sentido de, cara, aquilo ali me ajudou, eu posso ajudar uma outra mãe também. Aí começa, né? E a gente, às vezes, até pede, vamos manter uma coisa entre nós, né? A associação tá se formando agora, começou mais ou menos assim. Mas aí chegou Nem era uma associação Nem ainda, era uma né? associação no CNPJ, não tinha CNPJ. Era um grupo. Era um grupo, já querendo fazer um estatuto e etc. Tinha médico envolvido, tinha tudo, mas o cara, cheio de medo. Ou seja, o pessoal começa as atividades, né? Todo mundo começa a atividade. Você começa a criar essa comunidade. Começa a criar comunidade, começa a criar um vínculo de confiança entre as pessoas. E aí você vai, aí uma pessoa cultiva, extrai, faz uma doação e aquilo ali dá certo, né? Assim, é muito importante, aí hoje a gente reconhece, é muito importante, cara, ter um controle de uma pessoa, de um terapeuta, de um médico, alguma coisa assim. Porque hoje eu sei coisas que eu não sabia antigamente. Né? E antigamente eu sabia de várias coisas até, né? Mas hoje eu sei de algumas coisas assim, no sentido de, eu vou dar um exemplo, né? Aí você sai do lado romântico que você falou. Sai do lado romântico. Aprendizado prático. De, cara, vou ajudar, né, velho? É. Pô, vou ajudar o coração ali. Você, caramba, eu fiz um óleo pra mim, deu certo, eu doei pra uma mãe com aval médico, tô seguro, relativamente seguro, sabendo do risco que eu tô correndo, mas como ser humano, eu me sinto dentro da lei nesse sentido. E aí eu dou um óleo pra uma mãe. Ela tem uma resposta positiva. 6 meses você doando um óleo pra aquela mãe e o autista desmamou de Depaquene, carbamazepina e risperidona, com acompanhamento médico. Aí você fala, cara, é isso mesmo. Então, aí as mães vão chamando as pessoas, não fui eu. Assim. Na verdade, quem passa pela dor vai conversando. São as mães que fazem. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, não tem jeito. Então elas vão chamando. E aí a gente se vê numa necessidade de tomar consciência de algo que a gente já tá fazendo e registrar e entrar na justiça e mostrar que, cara, não é uma coisa que a gente tá tendo um desvio de finalidade. Né? Tipo, que é algo que eu acho que hoje até o medo das autoridades é esse, né? Se não for uma questão, às vezes, de uma autoridade ter a proibição na cabeça dela em si, de falar, não gosto daquele assunto, o medo de uma autoridade eu falo, o juiz que honra a toga justiceira que ele veste, o medo dele é que tem um desvio de finalidade, que ele vai autorizar uma associação que o pessoal vai sair vendendo por aí, usando de má fé. Vamos combinar, E que pode acontecer. Tem um fundamento e pode acontecer. E quem quiser que seja punido pelas autoridades coatoras, né? A gente fala que seja punido. Nesse Mas sentido. pera lá, deixa eu voltar. Você estava lá, você pesquisando, né, por interesse próprio mesmo, né, por uma questão de dentro de casa.
Aí encontra o médico, esse médico prescreve para alguém, você começa a doar para esse alguém, começa a dar certo, chama outras pessoas. Chama outra pessoa. Quantas pessoas já estavam envolvidas e há quanto tempo quando vocês falaram, putz, não, agora vamos fazer uma associação? Durante 1 ano ou 1 ano e meio, não passaram de 10 pessoas. Foi bem aos poucos, né? Diferente de algumas outras associações, que às vezes a gente tem um caso bem público, né? Que o Cassiano foi lá na audiência pública e falou: quem precisar de óleo tem comigo. Aí o senador teve que escoltar ele, né? Que ele falou na audiência pública: quem precisar de óleo eu tenho. O senador escoltou ele. Então a gente não é dessa linha nesse sentido. A gente sempre teve bastante receio. Teve, velho, que sempre quis fazer o negócio bem feito, com algo jurídico, uma coisa que nos dê base, para que a gente tá num cenário político agora horrível, né? Então, se acontecer algo, a gente tem todas as ferramentas para que a gente mostre, ó, não tem nenhum bandido aqui não. Então, quais ferramentas que são? Controle e transparência com o associado, rastreabilidade do que acontece, entrar na justiça, é um tipo de ferramenta que a gente faz, mas... A gente pode até falar disso depois, assim, tem muitas associações, tem muita gente que procuram diariamente, não, mas assim, semanalmente, certeza, pessoas que falam, eu quero montar uma associação. Então a pessoa, outro dia eu tava falando com uma pessoa, ela falou assim, eu quero montar uma associação e entrar na justiça, velho. Opa, massa, né? Legal. Virou praxe. Virou praxe, né? Aí a gente, calma, né? Pra você entrar na justiça, aí eu me coloco num lugar de um juiz. Cara, ele quer no mínimo ver se vocês já cultivam, vocês têm controle do que vocês estão fazendo, vocês têm relatório médico, vocês têm prescrição, vocês têm acompanhamento dos pacientes, porque não basta só, assim, na nossa visão, o médico chegar e prescrever e toma aqui, me dá a receita, toma aqui o óleo e ponto. A gente quer que aquele paciente tenha um acompanhamento, que ele retorne, que ele tenha um relatório médico de melhora, que a gente tenha embasamento de documentação para depois entrar na justiça. Deixa eu fazer uma pausa pra galera que tá assistindo aqui. Quando vocês chegam pro Fernando, e poucos, né, chegam aqui em mim e falam que querem começar uma associação, ou que querem começar a empreender, e já sai colocando o carro na frente dos bois, eu sou a primeira pessoa a falar, cara, você tem que saber fazer análise macroambiental. Isso que você comentou agora é fazer uma análise macroambiental. Você falou, cara, o contexto político agora tá horrível. Tá horrível por quê? Não tô falando se é o presidente A ou B, se é o governador A ou B, mas dentro do contexto socioeconômico, cultural, político atual, tá positivo ou tá negativo para a pauta? Tá mais arriscado ou tá menos arriscado? Você tem que ter capacidade de avaliar isso de uma forma muito, que eu acho que é a parte mais difícil da gente fazer, muito isenta até de posicionamento pessoal. Sim. Esse é um ponto. E quando vão falar com o Fernando, o que ele fala muito tem que fazer a burocracia direitinho. Total. A burocracia direitinho não quer dizer que você vai já montar um estatuto, já tentar abrir um CNPJ antes de fazer alguma coisa. Mas é que você saiba qual é o passo a passo. Poxa, quem que eu vou trazer junto? Eu vou ter que ter um advogado ou um grupo de advogados, vou ter que ter um acompanhamento jurídico, eu tenho que ter um médico ou um prescritor. Como que eu vou fazer o acompanhamento? Como é que eu vou rastrear, né, desde o processo de primeiro contato até depois que esse paciente começou a usar, quais foram os efeitos e como é que eu vou tratar esses dados? Sim. Então, acho que são coisas que a gente fala, assim, que às vezes parece que a gente dá, assim, quase que um balde de água fria. Não, é uma segurança que você tem que dar pra pessoa pra ela não fazer de qualquer jeito, senão ela vai se dar mal. Não é um negócio como os outros que a pessoa brinca, assim. Não é um negócio que você... É bem delicado mesmo e existe olhos ali, então tenho certeza, assim, que as pessoas estão olhando o que está acontecendo com as associações e tem que ficar mesmo. Então, assim, aí o que você falou, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é estudar o que é um empreendimento social, uma associação, o que é o terceiro setor, o que é uma consciência coletiva. Então, começar as pessoas chegarem e falar, o que a gente vai fazer? Adoro falar com as o que vamos fazer? O que vamos fazer, né? O que vamos fazer? Como a gente vai fazer? Vamos escrever, vamos trocar ideia. Não é simplesmente chegar, vamos unir nós três aqui, montar um estatuto, assina todo mundo, pum, entrou, registrou, estamos entrando na justiça daqui a uma semana. A gente demorou, acho que 2 anos para entrar na justiça depois do CNPJ. Não, pera, se eu tô lá num ano e meio, vocês estão com 10 pessoas rodando, cronologicamente. Por aí, um ano e pouco, umas 10 pessoas, mais ou menos isso.
Todos os óleos, doação total, não tinha nenhum tipo de venda, era 100% doação. Ou seja, cada um investindo no seu próprio cultivo, que é uma próprio processo de extração. Isso, que é uma coisa assim, até uma associação, e aí linkando com empreendimento, né, um empreendimento social, a associação precisa de dinheiro para sobreviver. Então, hoje a gente tem aluguel, a gente tem contador, a gente tem um monte de custos, né? Tem custos de extração, vidro, óleo, azeite, tem tudo. São custos que não são custos baixos, né? Antigamente a gente comprava um saco, um adubo, sei lá, um iorim superfosfato que custava R$60 um saco, agora tá 140. Caríssimo. Então, a associação tem custos. Ponto. Uma média mensal aí. Cara, é como se fosse mais de 6, 7 mil reais. Tá dando já. Só de contador é 600, 700 reais, porque o contador é brother, gente boa, porque ele faz tudo pra gente. Porque geralmente Isso é um salário, né? não tem funcionário. Tem funcionário pendurado? Então, nós decidimos aí isso é legal. Por uma questão de segurança nossa também, e para não ter nenhum tipo de encrenca, assim, digamos assim. No início a gente decidiu isso e permanece até hoje assim. E, beleza, a gente começou doando os óleos. A partir de um momento que a gente estava doando ali para 10 famílias, eu tô cultivando, tô doando para X famílias, a associação tá formada e a gente... Não é eu doando, já é a associação cultivando, né? Não sou eu doando, é a associação cultivando. Os associados sabem como funciona, tem um regimento interno falando como funciona o cultivo, quem é o responsável pelo cultivo, como é extraído, conforme a prescrição médica, para quem é distribuído, assinatura para quem saiu, quantidade para quem saiu, tem tudo. Rastreabilidade, né, na medida do possível. Não tem assim, pessoal, tem uma governança corporativa. Não, tem anotado Ainda tudo. não tenho lá Ainda um lote com um código de barra rastreável lá na ouvidoria, tem tudo anotado. É. Então, assim... Esse é o recado para quem gosta de investir em sistema antes de investir em processo. Legal, Isso é processo. Um sistema interessante nesse sentido. Então começou assim, então não tinha um centavo, e tem associações hoje que começam, que às vezes tem um óleo, o paciente contribui na conta de pessoa física de uma pessoa ali, ou um cultivador que faz isso. Em tese ele pode se dar muito mal por causa disso. Os comuns, né? Chega mais esse negócio de misturar conta física com o pessoal. Então, a partir... Conta PJ, né? PJ. A partir do momento que a gente viu a necessidade da associação ter dinheiro em caixa para se manter, porque já não eram aí 10 pacientes, aí 15, 20, 25, e que a gente ficou assim por um bom tempo, porque foi uma escolha nossa, de deixar algo até... Eu gosto da descentralização das coisas, mas nesse caso a gente é um pouco centralizado, né? A gente tem a nossa centralização ali, o nosso controle, a confiança entre si. Eu não posso abrir, por exemplo, o cultivo, não tem como contratar uma mão de obra de um cultivo de uma pessoa que eu nem conheço, não sei. Não, o cultivo é todo interno, só associados têm acesso ao cultivo nesse sentido. São quantos fundadores? São 4 fundadores. 4. E os 4 trabalham... tem médico, e todos os associados da associação, todos, sem exceção, são pacientes ou responsáveis legais por paciente. É uma coisa diferente. Inclusive os pesquisadores, inclusive os médicos, né? Então a gente foi pegando uma galera que... A médica tem uma mãe que tem tal. E tem alguém que é full-time da associação? Ou basicamente todo mundo trabalha fora? Basicamente eu sou full-time da associação. Tá. Eu sou full-time da associação. E aí, no início, a gente colocou... A associação está recolhendo valores, né? Então ela agora tem como pagar despesas. O nosso estatuto... ele não prevê a remuneração por cargos de diretoria. Então, eu não sou remunerado pelo paciente falou comigo, eu atendo, falo, agenda médica, ajudo, consulta, link para Anvisa, etc. também, para importar se quiser, porque a gente não tem óleo para todo mundo. A gente ajuda nesse sentido. Aí eu não sou remunerado. Porém, a associação pode, por estatuto, contratar serviços terceirizados. Então, se eu tenho um MEI, por exemplo... a associação pode contratar o meu MEI para fazer, por exemplo, se é agricultor, se é produtor rural, eu te pago uma diária de cultivo. Ok. Só que isso é totalmente controlado, contador, notas, etc. E isso é acordado entre os associados. Não fui eu que decidi fazer isso e ponto. Então, a gente... Vai para a Assembleia, põe Assembleia votação. Geral, a associação existe há tanto tempo, a gente faz isso, cultiva tanto, os associados todos ali presentes. Chegou um momento que agora exige uma dedicação minha, que já não é mais 10 pacientes, já 50, 60, que eu preciso me dedicar à associação em tempo integral.
Então a associação agora precisa fazer um tipo de remuneração e eu não quero ser contratado pela associação, não quero ter nenhum tipo de cargo, eu posso me contratar por MEI, etc, etc. São esses os valores. Se eu for usar, sei lá, vou dar um exemplo, uma roçadeira não sei o quê, quanto que custa a hora da roçadeira? O custo da roçadeira é esse, X. A linha de carretel é Y, a gasolina é Z. A roçadeira tem uma vida útil de tantas horas de acordo com o manual. Print do manual. Galera, todo mundo olhando tudo. Então, o custo da hora da roçadeira é W. Então, eu vou cobrar esse custo mais 50% porque eu tenho... Acompanhar a conta? É muito Eu acho que vale a pena calculado, colocar os numerinhos do lado, viu, produção? Então, assim, o associado ele tem que ter ciência do que ele está contribuindo. Então, ele está contribuindo para a manutenção da associação. A realidade é essa. Uma associação, juridicamente, ela, assim... não é a venda de óleo, é uma associação que é um cultivo associativo, no qual tem algumas pessoas com responsabilidades específicas, seja para o cultivo, pela gestão de alguma coisa e etc. E que aquilo ali é distribuído entre os associados, ou seja, internamente distribuído, né? Não é um mercado de compra e venda aberto, e o associado ele mantém a associação para que esta possa dar o óleo conforme a prescrição médica. Percebe a diferença do modelo de negócios entre você ter uma associação que é focada no cultivo e que o produto final dessa extração é distribuído, e ter uma associação medicinal que o foco é Venda. Colocar um monte de pacientes por ali para eu vender, ou seja, dar acesso a um produto X, Y ou Z. Tanto que tem vários que usam... É o pessoal que recorre à associação para tentar procurar a proteção de um business que eles querem fazer. E não vai ter proteção, né? Se for olhar. Não vai, quando cresce muito, você até sai pior, né? da Que a pessoa, tipo... Você vê, 5, 6 anos vocês não crescem mais por falta de capacidade, não é? E por justamente escolha. Mas a opção de fazer esse filtro bonitinho, saber a burocracia que dá-se. Você já tem esse trabalho todo com 70, imagina com 300. Com 300, com 500. Sim. É posicionamento, O gasto aumenta, tudo aumenta. Posicionamento. E aí tem posicionamento e capacidade de pessoas, de confiança, etc. Porque a pessoa poderia, né? Assim, monta uma associação, tô vendendo óleo, faz uma parceria com uma empresa que importa óleo, vende mais barato, ganha um percentual, não sei o quê. Não. Eu já vi algumas associações pegando, tipo, extrato aleatório, assim, não sei nem de onde veio. Às vezes não são nem associações registradas, às vezes a pessoa fala que é uma associação e é uma pessoa fazendo ali, não tem uma reunião, não tem uma assembleia, os associados não sabem de nada da associação, nunca ninguém foi em uma audiência pública. Então, assim, a gente tá há uns anos aí... Hoje a gente está indo em menos, mas no início era Senado, Anvisa, Câmara, a gente já participou de SUG, pro RDC da Anvisa, projeto, um monte de coisa. E por conta nossa, a gente já foi no Senado, 40, 30 pacientes com placa, a gente já falou em audiência pública. Então, assim, a associação ela precisa ter uma legitimidade, né? Tem que ter transparência com o associado, legitimidade, saber o que está fazendo. Senão é aventura, né? A pessoa está se aventurando. Hoje a comunicação com esses associados é grupo Assembleia, de WhatsApp, Assembleia, a gente tem um grupo nosso de WhatsApp, um grupo aberto, um grupo fechado de informativos e reuniões, assembleias, reuniões gravadas ou no Meet ou no Meet é da Microsoft? Então no Meet. Aí, a propaganda da Microsoft patrocina a gente. Não, eu acho que é o Hangout, né? Não sei qual que é. O Meet é da Google. Podia. E a gente paga lá o negócio tudinho. Pra gravar a reunião, né, tudo. A gente É. grava a reunião, tem tudo bonitinho. Depois vocês disponibilizam isso Faz em algum repositório? internamente pros associados. Entendi. Tudo é bem interno, assim, a gente... Mas grande parte, vamos dizer assim, da comunicação dos associados é online. Online. Porque até reunir todo mundo presencialmente deve ser no início, antes da pandemia, e aí, cara, é que quando você vê que a associação, você fala, pô, essa associação aqui realmente é unida. Fizeram uma festa surpresa uma vez pra mim lá no Parque da Cidade, as mães, etc. Legal. Eles ligaram, eu fui lá e tal. A gente vai na casa do outro, almoço na casa do Ricardo, da Tati, tipo, o pessoal, família. Já conheço médicos que já conhecem o cultivo. Então, assim, virou um ambiente no qual ali, cara, pelo menos metade dos associados se conhecem pessoalmente e os que entraram agora que não ainda por causa da pandemia, nesse sentido. Mas a maioria se conhece de ir na casa do outro. E já teve também gente que saiu e montou a própria associação? Não, a própria associação não. Já teve gente que não saiu, continuou na associação, mas parou de usar o óleo da associação e ganhou. A gente tem 6 pacientes, 6 associados com habeas corpus, né?
Então, da associação são Aí 3. eles fazem o autocultivo deles. Fazem o qual é o autocultivo forma. deles e ponto. Mas aí continua com a associação, porque você acaba trocando informação da questão de produção de E às óleo. vezes até a segurança de falar, o óleo da associação dá certo também, trocar informações, né? Alguns destes continuam usando o óleo da associação de forma mais espaçada, mas continuam. O pessoal continua. Hoje, a gente... E aí é aquilo, né? Como que era a extração no início? Então, assim, a gente também não pode desencorajar as pessoas de falar, tem que ser assim, assim, assado. Você tem que ter um laboratório para montar a associação. Tem que ter dinheiro pra caramba pra montar a associação. Não, você tem que fazer a coisa certa, bem feita, administrada, com transparência, com tudo bonitinho, do jeito que você pode fazer. Vou polemizar. Vou polemizar. Aí. Por quê? Aí é uma crença pessoal, tá? Então, por isso eu tô falando que é polemizar, porque é crença pessoal. Não quer dizer que é uma verdade. Eu entendo e super sou a favor da decisão de regulamentação do uso social. E acho que o uso social também entra ali um uso terapêutico, quase como se fosse sei lá, um fitoterápico. E eu acho que existe o uso medicinal. O uso medicinal, diferente do que a galera normalmente acha, eu realmente acredito que tinha que ter muito mais pesquisa científica e tinha que ter um padrão, né, parâmetros de regulação. Por isso que eu te perguntei de quais cepas, para quais patologias, com que tipo de concentração e tal, que sinceramente eu acho que isso demandaria ter um laboratório melhor estruturado exatamente para ter essa avaliação de cepas, para poder ver como é que é aquela extração, se a extração A funciona melhor para a patologia B do que a extração C. Sim. Sabe, uma coisa mais... Eu concordo parcialmente. Adoro. No sentido de a gente é totalmente favorável à pesquisa científica. Tanto é que a gente tem parceria com a UNB de pesquisa de carta de intenção de laboratório para fazer pesquisa, projeto de extensão. A gente tá na área nesse sentido. É importantíssimo. Só que se a gente for esperar, por exemplo... Eu vou dar um exemplo, para você registrar um medicamento fitoterápico mesmo. O que é considerado um medicamento fitoterápico? É um medicamento que tem controle de eficácia, segurança e reprodutibilidade. Ele tem que passar por testes clínicos, tem que estar registrado na denominação comum brasileira e a planta tem que estar na farmacopeia. Não tá. O que a gente vai fazer? Vai esperar? Então, se a gente fica parado esperando que tenha alguma coisa, nunca vai ter. Então, a gente tem que fazer. Então, concordamos integralmente, integralmente. Então. Não é então, em partes. assim, é muito... Então, por exemplo, aí eu concordo, por exemplo, vou dar um exemplo simples, para o pessoal já saber de cara, é uma informação não só de um médico, de vários médicos que eu conheço. Um paciente idoso que tem Parkinson. Se você der um óleo rico em THC para ele e ele toma varfarina, que é um anticoagulante, vai ter uma interação medicamentosa que pode baixar a pressão dele e na hora que ele levantar da cama ele pode cair. Pesado. Pum, caiu. Então, assim, existem interações medicamentosas, não é brincadeira nesse sentido. Uma coisa, sei lá, um adulto que tem uma dor que não usa medicamento nenhum, por exemplo, e que toma uma dose alta de cannabis. Ele, muito provavelmente, vai conseguir lidar com aquilo ali. Uma coisa é um bebê que acabou de sair da UTI, que estava internado, que tem um estado de saúde gravíssimo, intolerância alimentar, etc, etc, etc. Imunidade lá embaixo, que se você fizer um óleo de qualquer jeito, sem as devidas asepsias e etc, você pode contaminar a criança. Então, assim, a gente consegue hoje extrair já em laboratório, né, com alguns equipamentos rota-vapor, equipamentos interessantes assim, de extração, tem uma certa limpeza, mas ainda não é tecnicamente um medicamento fitoterápico, nem a própria Abraço, que é uma associação gigante, que, né, indústria nesse sentido, tem um medicamento fitoterápico registrado, fitoterápico mesmo. Então, assim, a gente começou fazendo extração na panela de arroz. Nesse sentido, foi isso. Depois a gente passou para um agitador magnético. Só que era feito na panela de arroz, mas era feita a limpeza, cultivo orgânico, sabendo quanto que a gente estava usando, sabendo... Cara, você tem que saber... Tinha uma metodologia, né? Você tem que saber minimamente, você tem que ter uma metodologia de extração registrada que os associados saibam. Por exemplo,
lote XYZ, o que é MPV, matéria-prima vegetal, o que é um veículo oleoso. O veículo oleoso é o azeite que você dilui o seu extrato alcoólico, porque é um extrato extraído a partir do álcool. Qual é o percentual disso? Esse percentual tem mais ou menos quantos miligramas? Aí hoje a gente consegue também parcerias, que a gente consegue analisar por alguns equipamentos lá, um HPLC, que é um espectrograma. A associação não tem capacidade de comprar um HPLC, custa 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Então a gente fez parceria com a universidade e a professora, tipo, muito gentilmente viu a associação, quis conhecer a fundo, olhar a documentação, associado, tudo, para depois de quase um ano de conversa, ela falar, vou ajudar vocês. Aí, tipo, analisa algumas coisas, entendeu? Então, a gente... Mas aí como é que faz? Vocês levam o material e eles fazem a análise ou vocês vão lá e fazem a análise junto? Não sei, não tenho nem ideia de como faz uma análise dessa. Não sei nem mexer no equipamento. São pessoas lá da própria universidade que fazem. Ou alunos, ou professores, etc. Entendi. A extração você fazer é bem tranquila nesse sentido, mas uma análise no espectrograma não. Existem reagentes, a pessoa tem reagente que hoje ela pega uma parte ou da resina ou da flor e usa o reagente para saber se tem mais CBD ou THC, mas isso não diz quantos miligramas tem. Mas a grande maioria dos pacientes são tratadas sem saber quantos miligramas tem, né? Sabe, geralmente... Não, eu só olho para isso e falo, gente, imagina o dia que a gente tiver... Porque a gente não tem nem pesquisa científica ou ensaio clínico mesmo com pacientes humanos suficiente para poder dar esses parâmetros. Sim. Imagina o dia que a gente tiver, assim, no mínimo subsídios, né? Algum tipo de incentivo para isso. Pelo menos in vitro ainda, tipo, pesquisa pra você fazer, cara, você sabe... E aí o sistema endocannabinoide é muito louco, né? Porque diferentes pessoas têm diferentes reações em diferentes momentos com diferentes princípios ativos. E aí tem, por exemplo, a galera que... A gente já teve muitos pacientes, e aí, assim, no início, Fernando, eu tinha uma visão um pouco contra a indústria farmacêutica e principalmente sintética eu ainda tenho um pouco contra, né? Mas a indústria farmacêutica, por exemplo, do medicamento isolado, não tenho mais. Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. Tem espaço para todo mundo. Acho. Tem que ter indústria, tem que ter associação pra caramba, né, porque é um direito de escolha do paciente, e tem que ter medicamento fitoterápico na farmácia viva, sendo distribuído pelo SUS. Então tem que ter tudo nesse sentido, né? Tem que acabar com essa proibição nesse ponto. Mas a gente já teve casos, e tem relato disso, de vários pacientes que usavam, por exemplo, a marca X lá, que era a única marca que tinha, concentração de CBD 200mg por ml, uma concentração alta de CBD. E o paciente usou, não teve resposta terapêutica. Teve efeito colateral. Teve pouca resposta terapêutica. Não, tem vários estudos que mostram que depois de 7, 8 meses usando um isolado, você não consegue ter o efeito mais. E tem isso, a atividade farmacológica da cannabis, ela resulta de uma ação sinérgica do fitocomplexo. Alguém entendeu isso? Vale a pena repetir. Tá, a atividade farmacológica da cannabis, ela é resultante da sinergia do fitocomplexo. Tradução para o português. Sinergia, beleza. Fitocomplexo são todos os compostos da planta. Então, são fitocannabinoides. Então, a cannabis tem fitocannabinoides, mais de uma centena. THC, THCV, THCA. É a sopa do CB. A sopa do CB, CBN, CBG, tudo isso. Sendo que os principais estudados são THC, THCA, CBD, CBADA, CBG e CBN, né? THC e CBD principalmente. Então ela tem uma sopa ali de mais de 100 fitocannabinoides. Aí ela tem ésteres, compostos fenólicos, óleos essenciais, né, que são os terpenos. Então cada concentração disso tem uma química que em cada cérebro, como tem cada pessoa tem uma quantidade de receptor, aquilo ali interage diferente. E que está com o corpo em um equilíbrio diferente, que equilíbrio, tipo, é uma homeostase. E já é constatado, assim, que as pessoas, vamos supor, a gente mantém, aquela pessoa tem realmente uma resposta, tipo, Alzheimer, cara, é foda isso, com óleo mais rico em THC. Ele tem uma resposta muito boa com óleo mais rico em THC em geral. A gente vai manter sempre aquele percentual de óleo, aquela concentração. Mas como são plantas diferentes, os compostos fenólicos e as outras centenas de fitocannabinoides que às vezes a medicina nem descobriu são diferentes. E justamente aquela mudancinha ali faz com que a pessoa não acostume na dose. Que é... Tem um termo técnico que fala que é taquifilaxia, se eu não me engano. Que é o costume da dose. O purificado tem isso. Seu corpo acostuma com aquela dose. Você vai ter que aumentar cada vez mais. E o uso, digamos assim, adulto, que aí, tipo, quando a pessoa faz um uso medicinal, ela começa com uma dose baixa. Ela pode vir a utilizar uma dose alta.
Pô, Às vezes, eu tenho visto pacientes com dor crônica, de Muito fibromialgia, que estão chegando, sei lá, 37, 40 gotas à noite, que eu falo, e às vezes não olha 10%, 20%, beleza. Às vezes usam muito mais do que uma pessoa que usa no seu baseado, digamos ali, bem mais. Só que começa com pouco. Sempre um protocolo médico padrão é começar a ir aumentando, aí cada paciente tem que falar com o seu médico, mas porque a gente tem os receptores. Então os receptores, eles estão aqui, ó. Se você der uma dose muito alta, você fecha ele. Então ele fala, velho, não preciso de tanto, ele fecha. Então você só vai ter a resposta terapêutica se você jogar uma quantidade grande, ele vai estar um pouco fechado, ele não vai estar recebendo. Então você tem que encontrar a dose certa e que, dependendo do momento, ela pode variar um pouco, dependendo do dia, né? Então chega um momento que o paciente, ele, velho, tem um empirismo grande. Ele mesmo sabe ali quantas doses ele vai Mas você usar. sabe que isso não é tão pouco comum, né? Se eu pego, por exemplo, um paciente que é dependente de insulina, por exemplo, você pode até ter ali uma posologia, mas assim, até você encontrar o que é o teu, vai variar. você tem que ficar acompanhando, vai variar, se depender da sua dieta, depender do seu humor. Tá com o médico, É por toda isso hora. que tem que ter um acompanhamento, Toda que eu hora. acho que, nesse sentido, voltando ao que você tinha falado, eu acho que realmente tem espaço para todo mundo, Sim. é porque é praticamente impossível que uma indústria farmacêutica dê esse tipo de apoio, dê esse tipo de suporte, da mesma forma que uma associação, por exemplo, né, fazendo o acolhimento, acompanhamento, tendo o médico Isso. ali dentro, ou outros profissionais de saúde A que... pessoa tá ali do seu lado, ela pode te Ela tá perguntar a ali do qualquer seu momento, lado, 24 horas é por outra dia história. você tá ali, né? Você é outra uma história. família, virou um grupo. Você tem um acompanhamento mais próximo, enquanto no outro pode até ter, mas você vai ter uma coisa mais padronizada, né? Sim. Porque é o necessário para aquele modelo de É por isso negócio. que eu falo, que eu acredito que muito dessa, que nem a gente teve aqui o pessoal falando na questão do Uruguai, que é os clubes que lá estão tendo a evolução, a mesma coisa aqui no Brasil eu enxergo por causa disso, porque quando o mercado puder entrar realmente, já tem, cara, uma galera sendo acolhida, já tem todo um movimento que ocorre que as pessoas não enxergam. Né? E aí, obviamente, o que a gente começa a ter é essa, vamos dizer assim, o pessoal querendo uma padronização, linhas de trabalho, né? Porque dentro das associações você tem de tudo, né? De tudo. E inclusive tem associações que não são focadas no cultivo. Sim. E assim, cara, Importar, né, o dependendo medicamento. do que você fizer no estatuto, você vai... Nosso estatuto, ele, tipo, é negado ao Ministério Público, né? Tipo, pra suscitar dúvida, né? Ele suscita dúvida sobre o seu estatuto. Porque existem formas de você colocar até no próprio estatuto o que você vai fazer para uma associação. Aí, tipo, não sei se eu posso já dar uma dica, assim, do que fazer Pode. aqui. Ah, não dá dica não, no vamos sentido- guardar. No sentido assim, ó, é uma experiência nossa, né? Aconteceu com a gente. A gente montou o estatuto e aí a gente colocou lá objetivos estatutários. Cultivar cannabis exclusivamente para uso medicinal dos seus pacientes, conforme prescrição médica, tudo bonitinho. Aí o pessoal do cartório leu, suscitou dúvida. Ministério Público, não sei o que, não, isso aqui você não pode cultivar cannabis. Aí beleza. Aí na hora que uma consultoria, um advogado, uma pessoa que entende daquilo ali, porque senão também não vai adiantar nada, faz a diferença. Então você não é isso. É requerer aos órgãos ou aos órgãos competentes o direito de cultivar tal, conforme a lei 11.343, parágrafo único, artigo 2º. Pô. Aí, ó, consultoria de R$5 Você mil pode advogado. requerer. Então não é errado eu falar que eu vou requerer. Mas se eu colocar lá que eu vou cultivar, eles já podem implicar. Dependendo do cartório também, né? É o erro clássico. É o Eu erro falo clássico. que é pentar a burocracia. Ele Pentar a acha que ele está burocracia. escrevendo lá, o negócio É, vai funcionar. não vai. Assim. O cara do cartório vai fazer cheque, Sim, quitar os pontos igual da lei. Sim. E Na vai nossa época aprovar ou não. foi tão chato o cartório, que era no início das associações, né? Que eles reclamaram até do nome, né? Que era Cannabis Brasília, né? Eu te falo. Aí a gente colocou, então, Eu te falei. Instituto de Pesquisa de Plantas, né? Então, Instituto de Pesquisas, né? Uma Esse associação- negócio do cultivo também, eu falava pra ele direto. É uma forma, Mas né, cara? vem cá, você não acha que aquela, né, querendo brincar de futurologia, não é futurismo, é futurologia mesmo, é assim, é só o achismo. Quando eu olho para o potencial de personalização do tratamento com produtos à base de cannabis, independente se a gente está falando de um fitoterápico ou se a gente está falando de um medicamento mesmo, eu acho que, inevitavelmente, em alguns anos, a gente vai começar a ter as associações especializadas em algum tipo de patologia. Ou em algum tipo de cepa, ou algum tipo de... Acho que os alguma grupos já têm, né? segmentação. Porque
Os grupos por Até pela patologia, resposta você já tem terapêutica, uma união. entendeu? Tá? Assim, por exemplo, nós hoje, não por causa disso, né? Mas assim, 60% dos nossos associados são autistas. Os outros 30% estão divididos entre Alzheimer e Parkinson. Mas eu acho que tem ainda um impacto macroambiental. Por quê? Sim. Quando você é uma mãe atípica, Uhum, primeira coisa que você procura isso. é um grupo de grupo. outras mães Isso. atípicas. E a nossa associação, por exemplo, a gente é parceiro do Moab, que é o Movimento Orgulho Autista. E, cara, a gente conhece eles há muito tempo. A gente conheceu através de uma associada nossa, que era uma diretora de lá, e que virou diretora da nossa associação. Agora ela tá afastada da diretoria, mas é uma associada. Então, assim, as pessoas procuram um grupo que elas acham, pô, a gente tá sempre... A gente vai agora fazer uma sustentação, não sei se é dia 9, a gente tem que mandar alguma coisa... final do mês no STF do negócio do rol taxativo, que a gente vai falar de cannabis no meio. Né? Legal. Então, assim... Você conheceu a Isaura? Não. Ah, Eu conheço essa é uma mãe eu que conheço você do tem que Moab, conhecer. o Fernando, o pessoal tipo, que fundou lá, a Vou te mandar Paula, depois. uma galera antiga nesse sentido, do Moab. No movimento autista mesmo. Então, assim, mas falando que você falou nesse sentido de, pô, cepas por doença, eu não sei se a cannabis às vezes é tão complexa que talvez seria difícil de achar isso, no sentido de que pode ser que chegue a um estudo concluindo isso, ao mesmo tempo que pode ter um estudo falando, caramba, foi analisado randomicamente aqui. Isso, assim, eu também não sei dizer, porque se você... Hoje eu não sei dizer quantos strains tem, Sim. mas fizeram um estudo nos Estados Unidos e Deixa eu viram até que procurar. todas essas strains aí, elas derivam basicamente de 14 strains. E principalmente de 5 quimiotipos ali, 5, 6, né? Tem alguns mais, mas assim... Então, de repente, Como é que é o nome as bases... daquele grupo de pesquisadores que tem... É como se fosse uma enciclopédia mesmo das Tem o- da cepas. Greenhouse lá, né? GH Medical. Tem o Seedfinder. Que tem GH Mas assim, Medical. de cepas que você fala de... Cara, tem mais de 3 mil, eu acho. No sentido de Não nomes. sei, aquele Fly lá deve E ter, né? tem uma galera da botânica que eu já conheci, que tem um grupo no YouTube, um pessoal que é o Open Cannabis Project. Caraca, Open OCP lá, Cannabis Project. Project. E aí, se você, por exemplo, quem é biólogo e quer entender um pouco de, sei lá, de genética, coloca Open Cannabis Project e coloca hermafrodita em inglês, acho que é hermaphrodite e tal. Cara, é um nível técnico de conversa deles, de falar de alelo, não sei o que, e no fundo eles chegam a uma conclusão que é quase de todos os breeders da galera que cultiva e que é técnica, doutores mesmo. Breeders, são os que criadores, tá, criadores, gente? que, cara, tudo esse negócio de marca e de nome é um pouco de marketing, muito marketing, na verdade. ok. Mas que sim, existem cepas bem criadas, estabilizadas geneticamente, que proporcionam aquilo ali. E é importante, porque, por exemplo, se você não tem uma genética muito estabilizada, a chance daquela semente hermafrodita é relativamente grande, porque ela não está estabilizada ainda. Então você pode perder 70% de um cultivo ali, né? Se você poliniza alguma coisa, você só vai ter semente. Então é legal, sim, ter suas cepas, ter seus bancos, mas eu creio que a capacidade do ser humano agora é como se assim, vamos criar cepas resistentes ao nosso bioma. Sacou? Tipo, nosso bioma. Não adianta eu querer trazer uma genética lá da Europa, que é cultivada no frio, e colocar aqui no Cerrado. Então, assim, a gente tem as crioulas, digamos assim, que a gente, através de cultivos e polinizações e gerações de trabalho aqui, a gente poderia ter genéticas que você pode chegar assim e falar, caramba, no Cerrado, que tem essa altitude e esse clima, tá dando mais esses canabinoides. Lá no sul é outro. Então isso eu acho que um dia ainda fazer vai um rolar. paralelo com os vinhos, é o que rola, exatamente, né? exatamente Você pega isso. um Cabernet A, não é ou igual. um Malbec que é mais forte. É isso. É exatamente isso, assim. Então, Mas Então, existem você aqueles tocou de- parâmetros, né? Do tipo assim, desculpa, só fazer um paralelo aqui com os vinhos. Assim, um Cabernet é um Cabernet. Isso. Ele vai ter diferenças, Isso. ele vai ter É a um uva. tom A, B ou C, mas ele vai É o ser um Cabernet. Cabernet independente de onde ele estiver. Exato. Eu acho que nesse contexto, para quem não conhece, eu acho que pode ser legal até ter essa referência. Uhum. Porque eu, quando descobri, achei o máximo esse GH Medical. Porque ele é um banco que, Um na banco verdade, muito bom. ele foi olhar tudo que já existe, né? De cepas que já vêm de genéticas alteradas há não sei quantos milênios. E que eles estão olhando, fazendo testes, falando, cara, isso daqui funciona bem, ou tem estudos A, B, C e D para tal patologia. É uma enciclopédiazinha. É uma E saiu enciclopédiazinha. agora, rapidão, Fernando, o livro Tratado de Cannabis Medicinal, brasileiro.
Aí eu tive o privilégio, assim, de ser um autor. Ai, gente! Mas muito, assim, um privilégio mesmo, porque eu pude escrever com 2 doutores, assim, e eu só participei ali e tal, mas os doutores são realmente, eles sabem muito de plantio. Eu dei os meus pitacos ali, escrevi algumas coisinhas, mas... De quem tá lá na mão na massa, né? A galera que entende tecnicamente mesmo disso, né, de cultivo mesmo. E saiu tratado com vários assuntos que tem de todas as patologias de cultivo, como que funciona, como que é artigo científico, as referências mais atualizadas. É um livro brasileiro. É um pouco inacessível, assim, é um pouco caro um livro, né? Uma biblioteca zona. Mas é bem legal esse livro aí. Saiu agora. Aonde acha pra comprar? Na internet mesmo. É só colocar Tratado de Cannabis Medicinal. A gente põe o link acha. pra vocês ali embaixo, pra facilitar a vida, a produção. É um livraço, assim, né? Não deixa de Mas esquecer disso, não. É. Mas a pessoa que quiser encontrar sem gastar, assim, ela encontra muito. O GH Médico você encontra muita referência. Muita referência. Estudo, né, mano? Estudar. Eu queria perguntar que você agora tratou de cultivo, que uma das dificuldades que eu vejo do pessoal das associações é você conseguir fazer o manejo do cultivo. O pessoal acha que é fácil cultivar Nossa. e deixar o medicamento pronto para todo mundo. Cara, a gente já teve, Fernando, vários casos. Eu vou dar vários, né? Mas, por exemplo, a gente já teve paciente que entrou com habeas corpus, ganhou o habeas corpus, ficou quase um ano cultivando e depois ele viu, velho, eu não quero mais cultivar. Isso não é pra mim. Não quero. E ele tinha uma estrutura boa, ele tinha oficial de justiça, então um salário bom, né? Uma pessoa bem remunerada e, cara, ele falou, não quero mais, muito trabalho. Então, assim, a pessoa acha que o cultivo, principalmente em apartamento, né, velho? Pô, você gasta luz pra caramba, vaso, estufa, exaustor, não sei o que, caro pra caramba. A luz, Tempo e energia. tempo e energia, né? Então o custo é alto, tanto financeiro, tanto com dedicação. Você precisa estar ali todo dia olhando, irrigando, é sujeira, tem que limpar. E aí tem o cultivo que a gente gosta, que é o sintrópico, o agroflorestal, é o cultivo, velho, no solo. Depois a gente pode disponibilizar algumas fotos aqui do cultivo para vocês colocarem pra galera olhar. Traduz sintrópico. Cara, é basicamente assim, os organismos se interagem no sentido de que, historicamente, o ser humano, na minha visão, né, o Ernest fala isso, né? Ele é a espécie mais burra do planeta Terra, né? Ele é a única espécie que destrói os outros e a si mesma. Então ele é uma espécie muito burra nesse sentido. E que poderia ser muito inteligente e evoluída, mas não é por escolhas de egoísmo, né? Então, assim, o ser humano, ele vai e planta soja monocultura. Aí a natureza vem, burrões, tá errado isso aqui, plantar só soja. Manda uma praga, que é um equilibrador do ambiente, né? A praga vem ali para equilibrar. Aí o ser humano não satisfeito cria um transgênico. Não satisfeito cria herbicida para aquilo ali. Não satisfeito destrói a plantação de soja porque o solo já está todo fodido e bota o gado. Aí o gado não vai direito ali porque ele degrada a nascente demais, etc, etc. Não é nada contra o gado, mas o manejo em si daquilo ali. Não satisfeito, ele vem e planta uma monocultura de eucalipto, que o eucalipto vai lá embaixo e busca água e coloca a culpa no eucalipto, falando que o eucalipto puxa a água do solo e seca as nascentes, sacou? Então tá tudo errado nesse sentido. Podem existir monoculturas de algumas culturas, porque às vezes é uma produção em escala, tem toda a lógica, mas você vê o filho do... tem Pedro Paulo Diniz, ele tem uma agrofloresta, velho, gigante, que ele tá tocando e é um cultivo agroflorestal. É um cultivo agroflorestal, em resumo, é um cultivo no qual você mantém várias espécies em uma área pequena, digamos assim. E você trabalha, velho, com várias técnicas de sucessões, de tamanhos e etc. Então a gente planta nesse modelo. A gente planta também direto no solo e no vaso. Porque o plantio no vaso, ele... cara, uma associação ela não pode falhar. No sentido que eu não posso chegar assim, estamos sem óleo. Acabou o óleo, não tem cultivo para isso. Então, por isso é bom ir devagar. Você não pode, cara, é uma responsabilidade social. Você não pode chegar para uma pessoa e começar a ajudar ela e daqui a 2, 3 meses, 1 ano, que seja, chegar no mês que vem ela tá procurando, tipo, vocês não têm mais. Você não pode fazer isso. Então, o mínimo que se desse alguma coisa é a associação avisar com um tempo de 6 meses para a pessoa procurar outra associação. Então, ela tem que ter até um estoque dela, nesse sentido. Então, ela tem que ter uma logística violenta, cultivar em escala dá trabalho, porque você tem que carregar, você tem que secar, você tem que ter um secadorzinho, você tem que fazer um monte de coisa, existe custo, e é para isso que existe uma associação nesse sentido, né? Assim, fazer um negócio mais em escala
Hoje vocês conseguem fazer o autossustento desses 70 associados que vocês têm? Sim, todos. São associados que usam óleo da associação. Tipo, 100% do óleo da associação E e por que- só o óleo da associação. Você comentou que tem gente que é associado, mas não usa o óleo da associação. Antes tinha os associados, eles continuam associados, né? Associados na associação, nós temos 220 associados cadastrados, mais ou menos, hoje. O que tem necessidade de retirada do medicamento é... Que usam o nosso óleo são 70. Os outros usam óleo de outras associações e são cadastrados também em outras associações e usam óleos Mas importados. participam dessa troca de informação? Muito pouco, muito pouco. Se associaram já tem um tempo, mas gostam da associação, contribuem, estão sabendo. Mas os 70 que ali estão são as pessoas que a gente está em contato mais próximo nesse sentido, né? De Entendi. conversar mesmo. E vocês têm parceria com, além do médico que faz parte do corpo fundador da associação, vocês têm Tem outros médicos, mas assim, 80% ou mais dos associados nossos que usam óleo vem de 1 ou 2 médicos, que são os médicos que estavam ali roendo o osso no início com a gente, que a gente até faz a agenda deles, eles chegam através da associação e que na época eles prescreviam óleo da associação, podendo inclusive ser chamado pelo CFM para prestar esclarecimento. Entendi. E eles falam, Ou seja, eles se pô, bancaram, conhece o né? Se cultivo, conhece o arriscaram. cultivo da associação. Fala, se tiver alguma coisa, já foram na Defensoria Pública, já falaram com o juiz, desembargador, a gente né, tá na justiça, já tá na segunda instância aí há um tempo, já conversamos com as autoridades. As autoridades coatoras sabem do nosso cultivo, tá tudo muito, muito claro. Assim, Muito né? transparente. Muito transparente, tipo, sem medo nesse sentido. O maior medo que a gente tem, cara, sendo bem sincero hoje, assim, o medo da proibição é claro, a gente quer ter uma autorização, quer poder fazer pesquisa legalmente, etc., mas é um medo, assim, até de segurança, no sentido de área de segurança. Então, o cultivo é tudo sigiloso isso, nesse sentido, os associados sabem. Mas a gente não sai colocando na internet. Oi, gente, olha só meu tá, mas cultivo. visitar técnico, não. Não, É porque tem... nem quer fazer isso, nem quando a gente tiver autorização a gente vai falar isso. Talvez quando a gente ganhar uma autorização, a gente nem fale que ganhou autorização. É, porque tem alguns players que acabam se posicionando nisso, né? E quando dá um problema, eles querem Pô, correr cara. para procurar salvação Aí, midiática de rede tá social. doido. Não, eu prefiro a gente aposta algumas coisas assim que a gente acha que pode postar. E aí a gente foi também criando uma segurança nossa, porque entre assim, todo tipo de pessoa, no sentido de que de realidades diferentes. Então, por exemplo, a gente atende quase 20%, quase 25% dos associados da Associação da Aliança Verde são cotistas. E a gente, uma época, dava consulta de graça para algumas pessoas. Ah, essa ia ser a minha próxima Só que pergunta. a gente parou de dar consulta de graça. A gente agora... Consulta médica. Consulta médica. Quando a gente acolhe um paciente, a gente dá a consulta gratuita e o óleo e o acompanhamento da consulta. Então a gente, assim, já meio que não consegue mais acolher pessoas assim. Algumas pessoas a gente tenta dar algum jeito, mas é delicado. A gente já tem o nosso grupo ali de pessoas que são acolhidas gratuitamente com óleo, há mais de 2, 3 anos, todo mês ali de graça o óleo, né? Tipo, ou seja, os próprios associados que contribuem para a associação sabem disso e eles sabem que eles estão indiretamente, diretamente... A comunidade sustenta, a comunidade sustenta de quem precisa. O nome sacou? disso, gente, bonito lá na administração, lá nos negócios, é cross-funding. O que você faz? Quem tem condição, banca, paga o suficiente para poder arcar com os custos de quem não tem. Isso é uma estratégia. E no início da associação, a gente gastou o dinheiro, assim, a diretoria, cara, contador, isso porque a gente conseguiu várias coisas gratuitas e ajuda de várias pessoas, e a gente gastou, vai para registrar estatuto, não sei o que, uns 3 mil reais, mais ou menos. Sim. Tranquilo. Contador todo mês, se você não tiver um contador que é brother, que cobra barato, é quase um salário por mês. Então você tá gastando nesse sentido. O contador de vocês precisa ficar fazendo aquela declaração contábil mensal de faturamento também, para não ter problema com a receita? Ele pede pra gente direto. Eu nem não sei se ele faz, mas ele sempre tá pedindo quase mês a mês. Porque geralmente com o clube social a gente tem esse problema que não faz. Eles pedem direto, assim. Tipo, agora mesmo me pediram as contas os extratos, né, e etc. Eu preencho lá uma planilha e mando. É o que eu faço, assim, né? Basicamente, eu preencho. Sabe, assim, uma outra associação que eu vou falar, não é nem de cannabis, mas que a gente adotou uma lógica que eu achei super interessante. Que é, todo mês a gente manda o histórico, né? Todos os gastos, todas as despesas, tudo que entrou. E é como se eles fizessem um DREzinho básico, sabe? Sim. Tipo, todo mês.
E aí a gente pega isso todo mês, Divide. manda para conselho, Uhum. para o conselho avaliar, aprovar, porque aí você não precisa, depois de 12 meses, fazer o fechamento anual, porque aí você foi fazendo mês a Mês a mês. mês. Ixi, isso foi uma mão na roda, facilitou a vida de um Massa. tanto, que É, às depois- vezes pode ser um a gente benchmark quer legal. buscar alternativas mais interessantes nisso. Basicamente, eu tenho que fazer a cada 2 ou 3 meses eu tô mandando algumas coisas para registrar e no final do ano lá pro imposto eu mando tudão. Pois é, a gente tá Mó fazendo trabalho. isso todo mês. Esses Sabe por programas quê? A gente operacionais colocou- ninguém Não, conta. isso porque assim, não é muito. Nós somos poucos associados. Não entra muito dinheiro na associação. Né? Entra pouco. Imagina uma O pessoal associação não com sabe o 1.000. trabalho que dá de Imagina uma burocracia. associação com 3 mil pacientes, com É. 30 mil. Aí tem que ter uma Nossa, empresa de Pô, contabilidade. cara, é- Tem que ter uma empresa, porque tem que estar tudo certinho e bonitinho ali. É basicamente isso, né? Cara, é mas massa, ó, né? essa dica aí é legal, porque o que rola? Todo mês, dia 30, fez o fechamento, até dia 5, a equipe de tesouraria, né, que é como a Sim. gente chama lá na associação, faz o pente fino, pega, manda isso para a contabilidade faz a divisão, né, a distribuição por contas, já faz aquele DREzinho Bem básico, básico. manda para a galera do Pede conselho, tudo. que tem mais 10 dias para avaliar. Cara, até o dia Validou, 15 do mês, do mês seguinte, a gente já tá com tudo fechado. Porra, aí chega no final do ano, tá pronto, Tudo os 12 bonitinho. meses, assim, É ó. igual na bolsa, né? Tipo, a nota de negociação, que você tem um programinha, faz todo mês, ele já tem um dedo duro do imposto, não sei o quê, todo mês fazendo, no final do mês você joga Facilita lá, a vida, já nossa, tá o tudo no processo sistema da é Receita. outro. É. Legal isso daí. Porque muito o pessoal não sabe disso, mas na prática, a gente vai começar a ver agora, inclusive, alguns, que quando passa 4, 5 anos só, que o pessoal vem bater na sua porta. pra prestar Depois de que conta. a gente foi bater na porta do contador depois de. Porque no primeiro ano da associação, primeiro e pouco, não entrou um centavo, basicamente, assim. Então, e a gente nem tinha conta bancária. Então a gente foi bater na porta do contador depois de 1 ano e pouco, porque não entrou dinheiro e a gente na ignorância, assim, não precisa declaração básica de imposto, não sei o quê. E quando a gente viu, a gente tinha uma multa para pagar lá de R$800. A gente, caramba, que multa é essa? Aí a gente procurou um contador, e o contador explicou tudo pra gente. A gente, não, então agora a gente tem que ter contador e tem que prestar conta pra associação. Então a gente tem até no nosso Instagram um post que a gente fez que colocou lá quantidade de associados, quantidade de óleos que saiu, DRE, balancete, extrato bancário da associação. A gente fez uma reunião e online a gente mostrou tudo pros associados, sacou? Os associados olharem. Tipo, tá tudo de boa, tá tudo certo, bora que bora. E a gente quer aumentar a associação nesse sentido, né? Aos poucos, mas a gente quer aumentar. E quais são os planos para próximos 2 e 5 anos da associação? Eu diria que é ir mais na linha de pesquisa científica e poder depois, nesses 2 anos, talvez fazer projeto de pesquisa e de extensão. Com foco em... Com foco em pesquisa de plantio Você e está criação genética. aproveitando de alguma forma dessa lei de pesquisa que saiu aqui do Distrital? Não, mas a gente vai tentar agora se aproveitar de alguma forma nesse sentido. Então, cultivo e Cultivo e pesquisa, né? Cultivo e pesquisa. Cultivo, pesquisa pesquisa. de genética. De genética e extração, métodos de ok. extração, né? A gente faz uma extração alcoólica, a gente quer às vezes mudar algum método de extração. E análises, né? Tipo assim, é um exemplo, sei lá, a planta foi plantada na data tal, começou a florir na data tal. No 20º dia de floração, a gente colheu uma amostra e guardou. No 40º e no final da floração, colheu. Analisamos IHPLC com tal, diluição, né? Deu tanto dos princípios ativos. Então, constatou que aquela planta ali, mesma planta, em momentos diferentes de colheita, tem diferentes princípios ativos ou não. Tem de uma alguma planta... forma vocês estão tentando manter a linhagem lá? Alguma coisa tentar assim? manter Tá tentando? crônica, algumas coisas assim. É difícil, mas a gente às vezes a gente não consegue manter naquele cultivo, mas a gente tem tudo anotado. Por exemplo, essa planta e aquela semente. Então, aquilo ali veio daquela planta. Então, se a gente em algum momento quisesse reproduzir, a gente reproduziria o que a gente já fez. Tipo, do banco genético ali, que é pequeno, mas beleza. Porque a gente semente de vários lugares, então tem muitas características, fenótipos muito diferentes. A gente tem vários diferentaços, assim. Traço de distância de nós, tamanho... Algumas, muito difíceis, muitos tipos diferentes, né? Sementes bem resistentes mesmo. Você vê que, cara, às vezes você planta, a formiga come 8 plantas e 2 ela tá ali, lá, a bicha tipo, tá guerreira. lá, e às vezes ela é comida e depois ela brota de novo. Tem umas plantas mais resistentes. É do cerrado, né? As crioulonas do cerrado São guerreiras. resistência, né? Tipo, o cerrado é resistência.
Você sabe que eu tava, antes de você chegar, eu tava aqui sacaneando, falando que muita gente manda pergunta pro Fernando, né? Do tipo, qual que é a técnica de germinação dele? Direto Ele pega no o solo. copo aqui, direto do copo, põe aqui, Não, tem ó, um amigo joga lá no banheiro, coliformes fecais, aqui, ó, rolando e a bichinha germina e é isso. Ele vai lá e joga na... É bem ogro. Ó, uma coisa que a gente aprendeu, o material genético, ele tem que ser de alta qualidade. Para você ter uma boa planta, você tem que ter um bom material genético. O método de cultivo, se você vai botar ali na água, você vai botar direto no solo e etc, tanto faz. Porque basicamente sabor, terpeno, essas Vai coisas, ser o toda a vida mesmo, genética. da né? vida genética. Lógico que um solo Você rico pode potencializar isso. potencializa aquilo ali. E o ambiente faz com que a planta expresse características genéticas. Determinados genes ela pode expressar de acordo com o ambiente e estresse que ela sofre. Então ela tem aquele gene ali, ela pode expressar aquilo ali em algum momento e mudar algumas coisas. Mas se ela é estabilizada, ela tende a dar realmente aquilo ali que ela foi feita para dar, né? A cannabis ela foi domesticada, né? Então os cultivadores bem experientes assim falam que a gente perdeu muitos canabinoides antigos. Né? Não, Que tem a uns gente pesquisadores que comparam a cannabis com raça de cachorro, e que né? tipo, alguns falam até, será que a cannabis ainda é a mesma espécie? Tipo, a galera, a própria espécie, assim, tipo, caramba, porque só tem uma espécie, né? Aí, se galera? você pega para analisar aquelas fotos das cannabis Das da cannabis, Holanda, tipo, né? A diferença que tudo- você dá, a evolução de evolução, ano né? após ano, ali, de décadas, é impressionante. Que a galera confunde, né? Só tem uma espécie de cannabis, né? A galera, tem a espécie rudelaris, não é espécie, é uma subespécie, é um cannabis sativa. Sativa, índica, sativa, rudelaris, é cannabis sativa. L. Então, assim, Eu acho que essa comparação com os cachorros muito legal. Assim, do tipo isso. assim, você não vai catar um pincher para Isso. poder ir lá no Polo Norte, Exatamente, entendeu? Tipo, o isso. cachorro não vai sobreviver nem 2 E segundos. tem mesmo, assim, tem planta que a gente planta igualzinho no mesmo solo e etc. Ou material genético, quando é ruim, você vê que a planta não desenvolve bem, você tchau. Ou às vezes você vê que, cara, não é uma... Já teve planta grande que você olha assim, né? Tipo, caramba, que plantona, que às vezes ela vai dar as florezinhas, tipo, umas florinhas mirradas. Até pra fazer a limpeza dela, você ia gastar 8 horas, não dá nada. E tem Concentração plantas, mais sativa, tem provavelmente. plantas mais gordas que você olha e você fala, caramba, é um material genético. O material genético é importante. A gente hoje ainda tem o nosso material ali, mas a gente peca no sentido de, cara, dá pra ter muito mais coisa em um cenário legal que permite uma pesquisa científica. A gente pode criar materiais genéticos, né, aqui, né? E é difícil fazer isso. Hoje você está responsável pelo cultivo lá. Contigo. Tem que entender, viu, gente? Conversando com você, porque, conversando com o Vitinho. eu tenho muita olho e falo, dúvida, meu, eu tenho muita Quando dúvida. você faz essas coisas, a gente perde competitividade. Eu tenho, e assim, o cultivo eu tenho o solo, que solo orgânico, e aí a gente faz também um cultivo biodinâmico, né? Que tem Tradução. cultivo biodinâmico, ele vem da antroposofia do Rudolf Steiner, que é uma parada que você usa, por exemplo, silício na planta, você colhe de acordo com algumas luas, e que você usa algumas técnicas de compostos, né, preparados, você faz preparos específicos. Aí eu vou deixar os agrônomos. Que é uma parada... Então, o cultivo biodinâmico, assim, tem muito agrônomo, doutorado, e nesse curso que eu fiz agora da Fiocruz, uma pós-graduação, que deu aula, mas ainda faltam evidências científicas, né? É aquilo, não tem muita evidência científica sobre uma coisa um pouco diferente. Mas, assim, o cultivo orgânico, ele é orgânico, né? Então a gente usa tudo orgânico ali, tudo de alta qualidade. O que, cara, é interessante, porque a cannabis ela é uma hiperacumuladora do solo, né? Então, se você coloca um metal pesado, ela vai jogar puxa. tudo pra flor. E o autista consumir metal pesado, velho. Por isso que Então, aí, ó Exato. como a minha pós-graduação em House é legal. Tô assistindo House, né, agora. E aí eu tô vendo, cara, em quase todos os episódios, quando aparece alguém que consome cannabis, a primeira coisa que eles desconfiam é de algum tipo de metal. Metal pesado. E aí, por causa da forma como foi cultivado, né? Assim, porque não Ou foi até lá... armazenado, né? No tráfico aí, a galera planta plantiozão gigante, passa o trator cheio de aço ali, já estragado, guarda em balde de ferro. Então tem ferro, tem metal pesado, guarda, oxida a planta, tem fungo, não sei o que, a pessoa consome aquilo ali. E no próprio solo também, porque tá guardando coisa no chão ali. Tipo, cara, um balde de ferro que você guarda,
aqueles baldes, né? Aham. De ferro que tá enferrujado, que tá no solo, ele vai jogar metal pesado no solo. Velho. Redução de danos é a qualidade da flor que você vai usar a e não qualidade. uma piteira. Exatamente. Boa. É uma qualidade de redução de danos. É a planta, né? Vem cá, o que vocês fazem? Muita curiosidade, mas se não puder falar, tudo bem também. Mas eu sempre pensei, cara, se eu tô fazendo um cultivo de larga escala. Não é larga escala, mas tá. Tá, mas ainda assim, você não tá cultivando Você pra tem uma pessoa. sim, Você tem entendeu? ideia, o cultivo da Brás, que teoricamente é um dos maiores aqui do Brasil, Não tem nenhum hectare. não chega a um cultivo de uma pessoa que tem licença para o cultivo individual lá nos Estados Familiar Unidos. até, né? Tipo, entre... É. Não, tudo bem. Assim, Mas não é sim, uma entendi. coisa assim, eu não tô Isso. cultivando lá no meu Isso. banheiro com uma estufa, daí né? sim, Sim, não é um alto consumo. Isso. E assim, cara, eu sei bem o que é depois que vai tirar tudo Sim. que sobra pra jogar fora. Como é que vocês fazem com descarte? Por lei, né? Tipo assim, tanto hoje, todas as associações e habeas corpus, por lei não, né? Por decisão judicial, você não pode descartar no lixo. Aí você faz o quê? Ah, a melhor coisa é... Incinerar. Não. Usar de No adubo, solo, no seu usar de caso, né? adubo, é composto. Melhor cobertura de solo, perfeita. Você pega uma planta macho, você cobriu o solo ali, uma massa. Devolve Mas aí ela pra não terra. vai transformar a outra... Não, porque, por exemplo, se a planta tá vegetando, ela vai entrar em É matéria floração. orgânica. Aí você viu que ela é um macho, né? Ela ainda não polinizou as outras. Você cortou, picotou um pouquinho ali, botou no solo, o solo vai se alimentar daquilo ali. Você devolve ela pro solo, né? Vocês sabiam disso? Claro, Pois é. Você devolve ela pro solo, basicamente. Você devolve ela pro solo. E caules e tudo? É fibra, é matéria rico em orgânica. matéria orgânica. Vira matéria orgânica, né? Você roça, por exemplo, uma área. Tanto é que se você roçar E uma tem área... uns doidos que colocam logo no gelo seco, né? Que aí vira o pó de que tudo, vira aí um vai pó. fazer o alimento ou vai fazer Isso, extração. daria pra fazer tipo, até pra alimento, sei lá, às vezes a pessoa tem um gado, alguma coisa assim. É. O gado se amarra, galinha se amarra em comer folha de mandioca, de cannabis, ela ia amar, né? Porque Nossa, é imagina, nutritiva, né, gente? cara? É. Imagina lá o gado, assim, comendo o Porque restinho ali. é mó B.O. pra uma associação, imagina. A Pois gente é é. pequeno, mas imagina um abraço da vida com 1000 plantas, descartar aquilo ali num lixo. Pois Tanto é. que a gente entrevistou a Manuela, né? Que eles estavam fazendo aqueles blocos de concreto, ela trouxe um Isso. aqui. Massa, o hempcrete, né? É, por causa do excesso de matéria, né? Excesso de Sobrando. matéria. Dá pra fazer, tipo, se você reaproveita, né? Tipo, nada você tenta descartar nesse sentido. No máximo, incinerar, mas tipo, não é legal, não. Tipo, não seria a melhor Não, opção. dentre as alternativas seria a pior, mas beleza. Tipo, incinerou e virou um pau ali. Ah, mas essa pouca coisa que eu digo assim, não é tocar fogo. Isso, Não dá pra ele Entendi. meditar. fogo nunca é legal nesse sentido, mas é de boa, beleza. Mas descartar não. Ou não, o cara tá lá na casa dele fazendo um churrasco aí junto com aquela carninha, ele vai lá e joga o resto das... Virou uma cinzinha ali, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Hã? Joga na minha pra ver se eu não queimo tudo. Ai, ai. E quando você faz, por exemplo, quando você faz o trimming da planta, quando você vai fazer um óleo, você não precisa fazer o trimming tão selecionado. Por quê? Porque Ah, mas o negócio do trim também é a questão comercial que você colocou, né? Não é essas coisas, tipo... É porque assim, ele tá explicando vamos aí. supor, se você for, sei lá, uma flor, uma pessoa pra pessoa fumar, pra ela sentir um gosto e etc. Você vai fazer o trim bem delicado ali nas folhas, beleza, um gourmet, tal. Agora... Colocou gourmet, ficou chique, não é mesmo? É um gourmet, tipo, bem, né, uma coisa muito... Mas se você faz um óleo para uma associação, no sentido que você faz um trimming básico, você preserva as folhas maiorzinhas que tem um Tchau, pouco de sugar leaves, tricoma, né? Aqueles... só tira o sugar leaf CD, tira as maiores mesmo. Ah, gente, vocês super falaram na linguagem que vocês Você conhecem. deixa aquelas folhas que são mais cristalizadas. Tem cristalizado. Você só tira as folhas maiores e o resto Ok. você consegue O deixar pra resto você vai você- aproveitar, né? Aqueles Isso, tricomas. você assim seca, depois que você secar, a pessoa coloca basicamente num álcool, o álcool vai extrair Aí é o que tipo ali da tem extração, dentro, né? Na extração alcoólica, né? O álcool vai extrair o que ali tem dentro e depois a gente vai peneirar aquilo. E quando a gente peneira, a galera usa a mesma bag que faz pra fazer ice, por exemplo, que é aquelas bags de micron, né? Então, quando você usa a bag lá de 100 microns, 90, não sei o que, você automaticamente já tá filtrando a matéria verde. Então, pra que você vai fazer um trimming altamente tirando. pesado se você, em tese, já vai peneirar a boa parte ali na própria peneira, Inclusive, né? quem faz extração de gelo faz a mesma coisa. Faz a né? mesma coisa, o não sabia, trim. né? Deixa eu voltar um pouquinho lá na história dos óleos e tipos de extração. Você sabe se existe algum tipo de diferença de resposta no paciente daquele que é feito a extração alcoólica ou a extração em CO2, por exemplo? A extração em CO2 é uma extração mais
pura no sentido de... Cara, deve ser um equipamento É, mais sofisticado. mais né? sofisticado. $1 milhão o negócio. Você não usa calor, né? Você não usa calor. O álcool, você vai usar calor na hora de evaporar o álcool só. Só que um rota-vapor, geralmente a troca de calor é pequena, você consegue Porque evaporar. no álcool, se você não faz a purga boa, É. de tirar e eliminar tudo, você vai ter problema nessa matéria-prima. E no gelo também. Né? Você Não, pessoa- qualquer uma, qualquer né? Você né? tem a contaminação, É, mas contaminação, dependendo da matéria, do que Isso. você usa, Isso. você vai ter mais risco ou não. Isso. Um cultivo, quando você faz Que uma nem a pessoa extração... faz com butano, né? Com gás. É, e tal. Se perigosíssimo. fizer a purga direto. Porque, por exemplo, qual álcool que a gente utiliza? Álcool de cereais. O álcool de cereais, ele é um álcool utilizado para você... Ele vem do milho, né? Mas é legal o álcool de cereais, se você for olhar em certo lado. Dá para fazer o álcool da própria planta, é uma outra técnica. Mais complexa, mas dá para fazer o álcool da própria planta. É como se fosse vinagre. Exatamente. E você consegue extrair ali. Mas assim, o álcool de cereais ele vem do milho, mas ele não é tóxico. Ele é feito até para consumo. Aham. Então, se você evapora aquilo ali e não evapora 100%, você não vai ter nada prejudicial. Mas se você extrai no butano, eu nunca fiz esses tipos de extração. Nossa extração é alcoólica mesmo. Aham. Você vai ter resíduos do butano ali que se você não evaporar completamente, se você não tiver um equipamento específico, velho, você vai estar consumindo butano, né? É perigoso, né? Pronto, esse aqui, olha, gente, a gente Nossa. foca aqui, ó. A pessoa tá Bota morrendo. no meio do vídeo, assim, ó. A pessoa tá aqui morrendo, não consegue nem falar. A gente desliga o microfone, tá tudo bem. isso. Até perdi o fio da meada. A extração que a gente tava falando, Ah, essa é extração. a diferença. Mas a extração que eu mais acho legal é de gelo, que seria bem interessante fazer. Mas você Entendi. quer uma água de E alta tem pressão qualidade e calor filtrada. também, né? Que é a Rose, né? Pressão e calor. Depois eu comecei a estudar e falar com algumas associações, ou a galera que tava querendo montar a associação, eu ouvi falar muito dessa análise Cromatografia. que é a COA, né? COA é certificado de análise em inglês. Certificado de Você análise. foi lá, fez uma análise, tem uma certificação para aquele batch, né? Para aquele lote específico. Isso. Vocês têm tudo registrado, mas vocês conseguem chegar nessa parceria com a UNB de ter, por exemplo, uma certificação ou Sim, ter uma análise a gente de tem um cada laudo, batch? a gente tem um laudo oficial da universidade. Ai, que A gente tem um laudo oficial. legal! Como eu sou professor, tem um laudo oficial. Tipo, é laudado, não é só o professor falando aqui. É um laudo mesmo. Acho que o Nossa, irado isso o aqui, Rafael é um gente. exemplo muito legal do que a gente De quem tá vê, fazendo de certinho, né? E quem procura, entendeu? Porque hoje o que a gente fala? É aquilo. Não é que os caminhos estão impossíveis. Isso. Foi que nem ele falou aqui. Vou falar com uma professora para fazer uma avaliação. Ela ficou 1 ano avaliando a associação. Porque o que as pessoas querem também? Esse pessoal tá fazendo uma coisa séria. Que ninguém tá ali no oba-oba. Ela tá botando o nome dela, né, cara? O Exato. professor coloca o nome E dela. quando Tá ele dando botou endorsement, no tá dando trabalho, endorsement. ele entendeu isso, porque quando ele procurava a gente mais naquela emoção, é diferente quando ele tá na prática ali no dia a dia e realmente vê as dificuldades que tem, os medos que as pessoas têm. Muita pessoa fica com medo de achar que tá entrando em alguma coisa de narcotráfico, alguém tá tentando limpar alguma coisa, ou algum negócio irregular que as pessoas estão tentando fazer. O que seria até uma loucura ou uma genialidade muito grande, no sentido de se a pessoa usar da má fé da associação pra ganhar dinheiro, né? Ou o cara é muito louco, burro, né? Tipo assim, ou ele faz um negócio caso, é tão uma bem loucura, feito no que caso uma da hora ele vai polícia. ser pego. Por né? isso que esses Ninguém lugares engana muito. pequenos, esse trabalho que é feito ali na unha, né? Todo mundo você vai fazendo esse conjunto probatório de documentação, de histórico, de Sim, laudos. Dos Pô, mas essa história de ter... filtro das vídeos pessoas, dos né? pacientes, filtro das pessoas. Então, acho que isso tudo é construído e vai dando essa credibilidade. E aí que eu acho mais interessante, que eu acho que é uma coisa que o Rafael faz também, que é o quê? É você propagar esse conhecimento para outras pessoas repetirem isso e parar de ficar querendo botar todo mundo para dentro e ser um Isso, um negócio. negócio gigante, sem Não tem controle. É. Você não vai. Primeiro que ninguém vai Porque aí você abraçar fica o naquele mundo, dourado nesse sentido, caminho, né? assim, que é péssimo, né? Porque você quer ser gigante como uma farmacêutica, mas numa fachada Mas não vai de competir. associação. Quando o cara vai Não, entrar. mas assim, quem usa... Faz logo uma essa cara- farmacêutica. Faz logo uma Monta uma farmacêutica. farmácia de manipulação, vai atrás, E tá tudo entra bem. na justiça, tá tudo bem. E tá tudo bem, Não é faz uma isso. associação. É um caminho. Você comentou sobre acompanhamento também, né? Como é que é esse acompanhamento? Porque eu já vi que é tão complicado, né? Você conseguir fazer, às vezes, até o paciente gente- voltar, né? A gente tá do lado do médico, né? Basicamente. Então, os pacientes que chegam através da gente chegam 90% através dos nossos médicos e os outros que chegam são médicos que a gente conhece
e que a gente conversou antes com eles para falar, é assim que funciona a associação. Então, por exemplo, a prescrição ela tem que vir no nosso formato até, né? Porque da mesma forma que a gente tem um risco da associação, apesar de ser tudo bem feito, existem seus riscos, o médico ele precisa correr esse risco com a gente. Então a gente não vai chegar o paciente com uma prescrição lá de uma marca X importada, vocês têm? A gente não tem essa marca, a gente tem o nosso óleo que é assim. Aí o médico ele tem que então, botar o dele na reta ali no sentido dele, não, realmente eu estou prescrevendo aquilo. E aí os médicos que fazem isso são os médicos que estão com a gente desde o início. Que conhecem a associação, conhecem o cultivo, um ou outro procura, quer entrar assim. A gente até. Um médico agora entrou, gente boa pra caramba, a gente falou: a gente pode acolher aí 5 pacientes seus agora, num primeiro momento, mais graves, e vamos vendo como que vai ser. Aí a gente deixa o médico. Quais são as especialidades? Tem ortopedista, tem neurologista, tem endocrinologista, mas o endócrino atende geral, né? A formação dele é endocrinologia, mas ele atende geral. Tem um cardiologista que não trabalha na área, trabalha na área de medicina integrativa. Medicina integrativa e só, basicamente. E aí, vocês têm outros profissionais de saúde que acompanham também? Cara, numa coisa multidisciplinar? Então, na associação chegou um ponto que, como se fosse, entende todos os tipos no sentido de cargos de pessoas diversas. Quem faz parte mesmo de um corpo ali são os médicos, no sentido que são médicos prescritores, médicos associados. Tem 2 pesquisadores mesmo, que são da universidade, que tipo, trataram pessoas da família, e por isso que a gente conseguiu uma abertura. Não foi tipo chegando só lá também e mostrando, foi porque a gente tratou familiares dessas pessoas. Então a pessoa viu como funcionava de fato a associação e falou, eu vou abrir a porta, que é um risco também, mas tudo muito bem feito. Né? E 2 pesquisadores e, tipo, farmacêutica, basicamente só, nesse sentido, assim, de corpo técnico. Agora, dentro da associação, cara, tem de tudo. Tem, por exemplo, vou contar uma história. A gente atendia numa salinha, uma médica, aí chegou um policial militar, super educado, normal. Eu tava no dia, na sala, que eu tava saindo, fazendo umas coisas, ele foi entrar pra consulta com um filho autista. E, tipo assim, como a gente sabia que ele era policial militar? Porque ele tava, tipo, fardado mesmo, sacou? E ele foi mó gentil, ele falou, desculpa, tá assim, tô com meu filho autista, eu tive que vir, tipo, aí a médica falou, não, que isso, entra, tal. Beleza, aí ele falou, e depois ele voltou um dia, tipo, ele chorou na frente da médica, assim, e falou, cara, eu tinha um preconceito tão grande com a planta nesse sentido, e meu filho agora tá tratando e tô super bem. Então já entrou policial militar na associação, federal, juiz, desembargador, membro do Ministério Público, pessoas desempregadas, pessoas, tipo, de todos os níveis sociais nesse sentido. Então a gente vai começando a formar, tipo, pontes, no sentido que chega um momento mesmo que a gente sente uma segurança de que caso algo aconteça, a gente tem a quem recorrer. Mas isso, velho, foi conquistado, porque a gente conhece essas pessoas, tipo, de ir na casa dessas pessoas. Então a gente acabou conquistando isso daí com o tempo, né? É uma coisa massa, porque a gente sente uma segurança de ter alguém assim na associação, né? Fala, porra, tem uma pessoa... E essa galera toda saiu do armário, assim? Assume que usa? Não. É porque eu falo porque assim, o Fernando ele choca muita gente com essa camiseta de usuário, né? A gente vai buscar as crianças na escola e tá lá ele de usuário. Às vezes eu tô de usuário Pride e tal. E é uma coisa meio que... Existe um preconceito surreal, inclusive dentro dos entusiastas canábicos. Tipo assim, na hora que eu coloco que eu sou usuário, todo mundo acha de cara que, porra, é uso são pontos social. diferentes, né? Porque o que acontece? Uma coisa é, no meu caso, a gente se posicionou publicamente por uma questão de uma marca, de um posicionamento, de uma linha a se seguir. E geralmente essas pessoas que estão fazendo tratamento, às vezes eles têm essa barreira da própria doença dos filhos. Tem gente que não quer mostrar para as outras pessoas que o filho faz um tratamento, que o filho tem alguma doença. Ele quer tratar na normalidade. Então as pessoas tentam manter essa discrição, é normal, não pelo uso da planta em si, mas eu acho por causa da patologia que ela acaba passando. Tem de tudo, né? E outras que querem falar também o que faz. Com certeza. Mas tem isso mesmo. Por exemplo, tem pessoas que têm cargos, digamos assim, dentro, né? Tipo um juiz, um desembargador, né? Ele não fala que... que às vezes dentro da corporação, do lugar. Mas é uma pessoa que fala assim, se precisar de alguma coisa, pode falar.
quando a gente vai fazer uma reunião, tipo, na defensoria, ou uma reunião, tipo, se a gente entrou na ação e pediu uma reunião com o juiz, a pessoa se coloca à disposição para estar na reunião como associado. E é Não formalmente associado Isso, mesmo. Então, assim, isso. saiu do armário, porque ele teve que disponibilizar documento, sim. entendeu? Não é tipo Sair assim... do armário. Sair do armário Não é... precisa botar a camisa. Eu não do lado. preciso sair colocando que eu sou usuário, mas assim, a pessoa, ele na hora que ela... colocou a ficha. E na ficha, Meteu a e no ficha. estatuto é muito claro, a gente não coloca só no estatuto, a gente coloca na ficha que a pessoa aceita com ajuizamento da ação É em nome isso. dela A para pessoa- requerer o isso. cultivo, que a gente faz um cultivo coletivo A tá lá na pessoa saiu ficha do em questão. armário. É isso. A pessoa saiu do armário. Então Saiu tem o do nome armário. dela ali que, É. se alguém olhar aquele nome e falar, essa pessoa Uma aqui... coisa é eu sair do armário, gente, outra coisa é eu ser ativista. É diferente. isso. Sair do armário quer dizer que, pô, Existem formas e formas, Tem né, de sair do formas. armário. É. E me diz uma coisa, Rafa, dessas coisas que você trouxe aí, você acabou comentando de Acho que eu tudo. posso. Gente, tem ele um- anotou vários. Teve alguma coisa que falhou aí? Não, só mais assim, uma associação ela não necessariamente precisa querer cultivar, né, inicialmente, ela pode Sim, é. vir a ser feita para fazer workshops, eventos, palestras e etc. Para dar acesso às pessoas. Para dar acesso, pra Informação pessoas, pra se- informação. São Inclusive, modelos de legal que negócios você colocou, diferentes. porque eu tenho atendido algumas associações nas regiões que estão um pouco mais conservadoras, digamos assim, do Sim. país. E eu falo isso muito pro pessoal. Comece fazendo o movimento de vocês, não cultivando. Pra vocês verem como que o pessoal reage e tal. Aí vai pegando os primeiros associados, vai fazendo um cultivo muito pequeno para justificar aqueles Decide se associados. quer cultivar mesmo, né? Exatamente, se a Porque é um caminho importação sem é o volta. caminho. É um caminho sem volta, né? De É tudo, o que você cara, falou, de você não vai responsabilidade. atender a pessoa e depois de 2 meses falar, não dá mais. Vou viajar, tô indo embora. Ou só conseguir fazer esse ciclo. Uma pergunta mais pro aspecto jurídico. Uhum. Uma associação, ela poderia, por exemplo, pela 360, fazer a importação do extrato para manipular aqui para os complicado seus isso, associados? Porque na verdade o que acontece? Para fazer uma importação, você tem que ter um radar, né? E não necessariamente a associação é vista como uma empresa que pode tirar um radar, salvo engano é isso. Eu acho que, primeiro, ela poderia fazer se ela tirasse isso, que tirasse a AMAMI teve esse problema. tirasse a AFE, que é a Autorização de Funcionamento Especial da Anvisa, a Autorização Especial da Anvisa, e uma IN lá, que é uma instrução Ah, mas normativa. isso é do 327, não É é? uma instrução normativa para pesquisa. Aí, através disso, talvez ela pudesse importar para fazer pesquisa, mas eu acho que para diluir para o não. Eu acho Não, que porque não. agora que eu me É, toquei, não não. poderia ser pela 660, É. por quê? Porque a Não. importação seria para indivíduo. Tem uma Na verdade, é RDC. isso, a associação ela vai dar os caminhos para cada Isso. associado de como fazer esse caminho, porque são direitos individuais. Entendi. E outra coisa, isso eu esqueci de falar. Isso é legal. Existem visões de associações diferentes. Sim. E, cada uma, eu maior respeito, assim, porque tem associações que começaram, estão aí, e no mercado, assim, nos acontecimentos, né, na vida, precisam ter vários tipos de pessoas que fazem coisas diferentes nesse sentido. Mas, por exemplo, a maioria das associações, e me preocupa um pouco isso, tem entrado na justiça e não sei, às vezes, se não explicam certo o modelo de funcionamento, e aí acaba que o juiz, ou até o juiz mesmo vendo, tá nem aí também. É a assim, banalização da e banalização da judicialização, que cria jurisprudências ruins, né? E ele fala assim, cara, vai seguir, tipo, a própria Brás tem que seguir a 3, eles querem seguir isso, né? Não é porque A eles 327, que é tipo, na aquela minha visão, receita. tipo, receita é fazer Azul. medicamento mesmo, é controle, a cada X tempo tem que renovar, então é um medicamento, é uma indústria nesse sentido. Seguir a Anvisa, ponto. Massa, beleza. Tem outras que querem seguir outras RDCs da Anvisa. Eu acho que a própria APEP, por exemplo, quer seguir lá a RDC de fitoterápico. Sim. É. Legal. E a gente já tem uma visão totalmente diferente disso. Para nós, a Anvisa é incompetente para regular sobre cultivo e sim sobre fazer medicamento. Só que a gente não faz medicamento. A gente faz remédio caseiro coletivo. Não impede que esse remédio caseiro coletivo tenha a qualidade de um medicamento fitoterápico. Remédio caseiro coletivo. Remédio caseiro coletivo. O que Pode é fazer isso, o chá de tecnicamente? açúcar. Pode fazer o chá de boldo. Chá de boldo, tipo isso. É isso, você tá numa linha. A gente é da linha que a cannabis ela é um produto tradicional fitoterápico. Ele entra naquela linha Entendeu? que eu falo que é Entendi. isso. Se a Anvisa entrar para regular isso aí, que eu também vou na mesma linha de competência, é ele regular qualquer pé de boldo que você tem em casa, qualquer manjericão que você tem em casa. Então, beleza, possível. cultivo. né? Claro que a Anvisa faz isso porque não é porque existem milhares de interesses e negócios e etc, cenários políticos
no Brasil disso, da cannabis, é uma commodity, né? Mas, assim, é porque na lei tá falando que a cannabis é a planta... O CBD, ele não tá na lista de substâncias proscritas, ele tá na lista de substâncias sujeitas a controle especial. O THC tá na lista de substâncias sujeitas a controle psicotrópico, né, que é outro tipo de receita. A planta ainda está na lista de plantas proscritas, então a planta é proibida. Então a planta é proibida. A Anvisa não pode nem, tipo, querer regular isso nesse sentido. Ele regula o medicamento. Então a gente no caso, se a Anvisa for fazer alguma coisa, tirar a planta da lista. Isso, exatamente. A Anvisa tirar a planta da lista de plantas proscritas. E ela não faz isso por causa de tratados internacionais. E tratados internacionais também. E a Anvisa... Macroambiente aí, gente. Análise de macroambiente. E detalhe, tem uma RDC na Anvisa, que é a RDC 49, eu acho. Que ela fala que, velho, a Anvisa tem que fomentar o pequeno empreendimento familiar, ou seja, o pequeno produtor rural, empreendimentos econômicos e solidários, que são associações, visando desburocratizar coisas muito, muito complicadas, né? Depois tem que dar uma olhada lá na RDC 49, mas visando desburocratizar e visando facilitar o acesso ao conhecimento ancestral. Porque você entra numa polêmica aí. Pô, então tá aí, velho. A RDC que a gente acha que é legal é essa daí, a 49, por exemplo. Então, na verdade, quando você começa a falar que cannabis vira economia familiar, empreendimento lascou. Sabe aonde, pra mim, aí lá vem, né, o papo polêmico. Aonde pra mim isso pega? Porque assim, uma coisa é eu ter uma dor de estômago, uma ressaca, e eu tomar um chá de boldo. Dependendo da variedade de boldo que você tomar e a quantidade, você pode ter um problema no fígado grande também. Entendeu? Mas assim, uma coisa é eu ir lá e fazer isso. Tipo assim, porque eu não vou tomar chá de boldo todos os dias, de manhã e à noite, numa concentração A, B ou C ou D. Né? Normalmente é isso. Fui lá, tive uma ressaca, chá de boldo. Isso. Tô aqui, tô meio nervosa e tal... Vou tomar um chá de camomila, mas também não vou tomar todos os dias. Uma garrafa de camomila. Aonde que pra mim fica complexo isso? Na hora que eu tenho um grupo de pessoas com patologias específicas que estão sendo tratadas com um produto numa posologia específica, numa concentração específica. E aí, pra mim, inevitavelmente isso entra numa lógica medicamentosa, né? Que é de tratamento. E aí, a hora que eu olho para essa RDC, né, que eu acho super legal, mesmo essa 49, né, de vamos lá resgatar a ancestralidade e tal, eu tô falando e comparando com um boldo, por exemplo, que eu não vou fazer uso contínuo. Até porque quando eu faço uso contínuo, eu tenho um problema lá na frente. E assim, é muito louco, porque exatamente porque a gente tem pouca pesquisa científica e é uma planta que os seus componentes são ao mesmo tempo entendidos como droga, fitoterápico, alimento, cosmético, industrial e farmacêutico, é difícil, assim, você falar, pra mim isso aqui é o que rola, sendo que existem sobreposições importantes. Né? Então, assim, falei um monte pra chegar nisso. Assim, pra vocês isso é a RDC que deveria ser o caminho? A Fernanda até falou, eu também acho, tô nessa linha de raciocínio, até pra eu entender melhor a linha de raciocínio de vocês e quebrar um pouco essas minhas crenças. Inclusive, esse é o caminho. Como que essas coisas coexistem? Como que eu posso, ao mesmo tempo, fazer o tratamento e ter resultado de um tratamento medicamentoso, farmaco, e entender isso como... uma associação... Para mim é paradoxal. Né, Fernando? Porque, na verdade, não coexiste. Porque, por exemplo, uma coisa é que nem negócio do boldo que você tá usando. Tipo, eu posso usar cannabis de uma forma que eu me sinta bem, uso esporadicamente e tal. Só que a partir do momento que aquilo vira um medicamento, você vai ter que ter tratativas da Anvisa específica para tratar aquilo. Não, mas é por isso que eu falei que poderia ser polêmico. Eu fui especificamente ali pro Rafa, entendeu? Assim, olha, é uma associação de pessoas que têm patologia, que você tá tratando com uma posologia, uma concentração específica, esperando uma ação fármaca, e ao mesmo tempo entendendo isso como um resgate de ancestralidade e tal. Eu vejo que, velho, é o direito de escolha do paciente. Se ele sabe que a associação faz daquela forma e tá ciente que o próprio médico... Por isso que não é qualquer médico que prescreve nesse sentido, é um médico que conhece. Quando o médico vai prescrever o nosso óleo, ele fala, é um óleo de uma associação, é um produto... Inclusive, no nossa... Artesanal, né? Tá falando, este produto é artesanal, não tem segurança, eficácia comprovadas e não é reconhecido
reconhecido pela Anvisa. Posso estar falando besteira, mas às vezes é uma pessoa procurar homeopatia para se tratar em vez de outro tipo de medicação. É um direito. Essa escolha de fazer A gente vê como um direito de escolha, mas ao mesmo tempo é como se fosse assim: para seguir uma linha, a gente vai seguir na linha de fitoterápico. E aí muito se erra no sentido de achar que o fitoterápico ele não tem uma qualidade. O medicamento Claro fitoterápico tem, tem a né? mesma qualidade de um medicamento que fez todos os controles Tipo, lá. você pega lá, vou dar um exemplo bem besta. Maracujina. Isso. Maracujina Tá lá é um na fitoterápico, Isso. tá lá na farmácia. Massa como tem um passiflor, não sei o quê. É. Só que tem as miligramas certinhas Isso, do tem princípio ativo que tem posologia, ali. tem Exatamente, concentração, isso. tem o princípio ativo, passa por todo um controle de qualidade, A mas associação é faz isso. um fitoterápico. Isso, a associação faz isso. É. Ela tem um fitoterápico, aí não tem um registro de um fitoterápico, mas tem associações, a gente tem análise de quanto que tem ali dentro. Então, assim, a gente tem uma segurança do que o paciente está Não, mas usando. agora com essa informação que você me deu, pra mim agora fez mais sentido. Do tipo, não, se fosse seguir uma linha, seria uma linha do fitoterápico. Medicamento Assim. fitoterápico. Medicamento fitoterápico e não uma Produto coisa tipo... tradicional fitoterápico. É Entendi. fitoterápico, não é um medicamento. Porque tem classes de medicamentos. Né? É. Nossa, a gente vê a cannabis como um produto tradicional fitoterápico. Tem É, não a faz denominação dela. Tipo, ao mesmo tempo, eu olho e falo, gente, como é possível o mesmo produto? Cara, saiu um agora pela RDC 327, que ele é um extrato vegetal de cannabis. Isso. Eles criaram, né, o produto derivado, né, né? Cara, mas assim, se ele é um extrato nova- vegetal de cannabis, como é que ele está sendo entendido como medicamento tipo tarja preta e ao mesmo tempo está entrando importado como Não, e tem- fitoterápico? E tem umas loucuras assim que eu não entendo bem, mas a galera da medicina, algumas pessoas entendem, eu já conversei, mas eu ainda não peguei direito. Vou começar até. É porque eu parei de me adentrar muito nas RDCs, não sei o que eu antigamente eu ficava ligadão, né? Participava das audiências públicas e tal, agora eu, nesse sentido, sei o que tá rolando, mas não fico muito por dentro. Mas, por exemplo, a Anvisa ela criou uma categoria, né? Então não é medicamento de cannabis, é produto derivado de cannabis. Isso para importação. Importação. Quando você está falando da 327, é medicamento. Medicamento. Mas quando. Eu não sei, mas beleza. Eu não sabia disso. Quando for registrar aqui no Brasil, por exemplo, o que eu acho, a empresa que todo mundo conhece, não sei se dá pra falar nomes, né? Pode. Eu posso falar nomes, né? Porque eu já vi Pode. no mercado, a Prate Dona Dulce. Sim, Ela tem lá um foi o produto primeiro pra 200 entrar pela miligramas por 327. ml. Não sei, mas eu acho que eles não cultivam no Brasil, correto? Não, Correto. Eles Paraguai. importam ativo de lá. isso. O ativo que eles importam, se eu não me engano, nem IFA é, que é insumo farmacêutico ativo. É tipo um insumo lá que não Inclusive, se passa, você entra na- não passa na Anvisa de lá, no FDA de lá. Mas eles têm um controle lá de qualidade, etc. Pegam aqui, diluem no óleozão de milho transgênico e aí Milho transgênico. queriam tratar aquilo ali como inovação tecnológica. Ou seja, eu estou importando um insumo farmacêutico, diluindo num óleo de milho e eu inovei tecnologicamente e por isso eles conseguiram registrar. Inclusive, Tem quando você alguma bota coisa aí, né? na Receita Federal esse negócio de importação, quando você bota essas coisas de cannabis, você vê tudo que eles trouxeram. Qualquer empresa do Qualquer que trouxe. empresa, velho. Todas as empresas. Tem marcas realmente de óleos importados que eu conheço pacientes que usam que são boas. Mas tem marcas que eu não sei, não conheço, que, sério, se colocar plutônio ali dentro, entra no Brasil. Não tem controle pela Anvisa. Então, assim, é ilógico exigir. Não, você pode importar um óleo, sério, se tiver uma empresa lá criada e os caras falsificarem lá o certificado de análise e botar plutônio dentro do óleo, vai chegar a 30 ml de plutônio, a pessoa vai beber e vai tomar. morrer. Não vai ter controle da Anvisa. Não tem. A própria Anvisa fala isso. A própria Anvisa, numa RDC, numa reunião ordinária pública lá, falou que a própria agência era suscitada de dúvidas e favorecimentos de marcas em detrimento de outras, no voto lá do Barra Torres, do diretor. Eles têm documento deles falando isso, então, inclusive é um argumento jurídico nosso, né, nas ações. Então, assim, os óleos importados não têm controle de qualidade. Tem óleos bons que têm controle de qualidade lá e que eles mostram uma análise e passa. comparativo. E passa, é um comparativo, É mas não porque tem. para pra pensar, Não é se como eles eles- fossem fazer o mesmo esforço de avaliação da 327 para todos os 478 produtos que É, estão não entrando na 335, Por isso que tem que ia autorizar ter o que ter uma cultivo Anvisa aqui. só para isso. Tem que ter um Aumentar o cultivo volume. brasileiro, tem que É. ter um cultivo no Brasil e fazer medicamento fitoterápico no SUS e fazer medicamento para o isolado e fazer um medicamento e para associações e o paciente, na hora que ele olhar tudo aquilo, ele fala,
falo, pra onde que eu quero ir? Pra onde que eu vou? Eu tenho direito de escolher. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu tô? Onde eu me Já vai adapto virar mais. você já vai virar Outro podcast. Beleza. Já fica aqui, ó. Onde que eu tô, pra onde que eu vou. Caminhos possíveis. Direito de escolha, né? É. Pra gente finalizar o encontro de hoje, porque já vi que teremos outro, tem uma galera aqui que tá na escola de empreendedorismo que tá como você lá em 2015. Não tem nada fechado, tô avaliando. Dica. O que esse povo faz? Onde que eu tô, pra onde que eu vou? Primeiro é procurar informação coerente, né? Assim, procurar informação coerente. Procurar ajuda profissional mesmo. no Procure sentido todas da- e filtre, né? Filtra. Antes disso também decide se é aquilo que você quer de fato, porque eu entendo, tipo, velho, às vezes, cara, eu quero ajudar as pessoas, é o heroísmo, eu sou uma pessoa do bem, etc. Mas não são flores nesse sentido, você tá mexendo com pessoas... Não são flores. né, você tá mexendo com pessoas que precisam de ajuda, porque, velho, a gente tá tratando uma doença, você não tá cultivando... Eu sempre te falei isso, né? Você sempre falou isso. Que eu tenho a responsabilidade de entrar nessa parte medicinal, admirar o que você tava Eu fazendo. tinha essa visão, eu falei, velho, eu sempre falei, velho, a galera, tipo, no início, assim, às vezes não tá botando tanta fé, no sentido, não é de botar fé, não boto fé, mas no sentido, assim, velho, às vezes essa pessoa não sabe nem onde tá se metendo. Eu sabia um pouco, assim, velho, no Peso sentido... emocional é grande. no sentido de estar decidido do que fazer. Mas quando você faz de fato, tu vê a parada que é. Tipo, tu fala, caraca, velho, o negócio é... Porque do mesmo jeito que é gratificante você ver alguém lá que teve resultado positivo, quando dá um BO também é... Cara, a gente tem responsabilidade sobre as pessoas. E aí aquilo, sei lá, vamos colocar um cultivo adulto. Eu tô cultivando na minha casa. Pra mim, né, pro meu uso pessoal. Velho, se eu quiser colocar lá chumbo no meu solo, eu coloco. Sou eu que tô cultivando, né? No meu uso Pro pessoal. meu uso, né? Eu faço o que eu quiser. Né? Se eu quiser botar lá Roundup, né? O da Monsanto lá, da Bayer, eu coloco 1 litro lá. Quando você Aquela, né? Demorei pra pegar referência, agora peguei. quando você quer cultivar o glifosato, quando você quer você cultiva para uma associação, você tem que fazer certo. Você tem que fazer certo com periodicidade, com técnica, tem que ter respaldo, tem que ter documentação, tem que ter... A gente tem E várias... tem que estar preparado para as perdas, né? também. Isso. Cara, já faleceu o paciente na associação, tem pessoas na associação, perdas tanto de cultivo... né, Quanto de pessoas, E já, por exemplo, tem pessoas na associação que, precisam de ajuda, vão ter pessoas procurando ajuda diariamente, tipo, pedindo às vezes, pelo amor de Deus, me ajuda. Tipo, você tem que ter um emocional bem tranquilo pra, tipo, tratar as pessoas profissionalmente, no sentido de tanto acolhimento familiar, tanto quanto, profissional mesmo, né? Você tem que ser um profissional nesse sentido. Você tem que entender, por exemplo, eu não sou médico, velho. Então toda ajuda que eu falo, a minha visão como paciente, procuro um médico. Nesse sentido. Você não pode querer ajudar todo mundo, você não pode achar que sabe tudo da cannabis, porque eu achava... Achar que é medicamento pra tudo. Achar que é medicamento pra todo mundo. Ou que é o santo grau, né? A planta grau. mágica que vai salvar tudo e, tipo, curar todo mundo. Às vezes a pessoa tá... Eu vou dar um exemplo muito comum até, tipo, depressão. Cara, depressão muitas pessoas têm, e às vezes é tratado... É uma doença nesse sentido, e as pessoas acham que é algo simples, né, nesse sentido. E depressão é extremamente complexo. Então você não pode tratar um paciente com depressão. Ele é um paciente extremamente delicado em alguns pontos, no sentido de óleo, de desmame, de fazer tudo certo, de acompanhamento, de humor. Tem pessoas com transtorno bipolar, etc. Autistas, mães que estão sobrecarregadíssimas. Então você tem que tratar todo... E as comorbidades, as interações medicamentosas. Você tem que ser uma pessoa paciente, você tem que ser uma pessoa do bem, tranquila, tá decidido no que faz, fazer tudo certo, investir tempo mesmo, recurso nesse sentido. Se você que tá fazendo quer dinheiro, não faça isso, porque não dá dinheiro, não vai te deixar rico. Né? Tipo assim, se a pessoa falar, vou ter uma associação de fachada para plantar para os associados e não Faz outra coisa, né? Vou pegar uma flor aqui e vender ali mesmo, você vai rodar, não sabe o trabalho, e vai rodar, uma hora vai rodar nesse sentido. Tipo, as autoridades não são burras, né? A gente acha que a gente às vezes pode ser, sou espertão, não. Então, se você quer fazer de coração, quer ajudar, quer ter um puta trabalho nesse sentido, sabe que, às vezes, entrando no empreendedorismo, a associação pode até te contratar, você pode ter um cargo na associação, ela pode te remunerar justamente de acordo com o que você faz de mercado, e os associados estão de acordo com aquilo ali, etc, 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 beleza.
mas vai sabendo que não é um mar de rosas. Mas eu acho massa. Eu sou a favor de ter 100 associações por cidade ou mais, né? Em Brasília tem que ter 100 associações. E tem né? demanda para isso. Tem Tem demanda demanda. para isso, tem demanda, não é 5 associações aí que atendem tantos mil pacientes. Acontece isso porque faltam pessoas ali também. Ah, E tem um receio, né? E quem tá começando agora pode colher frutos ali se souber o que tá fazendo, mas não pode fazer de qualquer jeito, velho. Tem que fazer bem feito, né? Não é à toa que o episódio de hoje chama-se Nem Tudo São Nem Flores. tudo são flores. Valeu demais, Rafa. Obrigadão. Vocês. Obrigada Foi de demais. A bola. gente sabe bom. que o tempo é corrido, Aham. mas obrigada por ter dedicado. Qualquer coisa é só chamar aí que a gente vem trocar essa ideia. Aí já vai ter. Vamos. Próximo episódio já tem até tema pra gente tratar. Show. Falou, galera. A gente se vê semana que vem. Obrigada. Valeu.